Olá, bem-vindos à segunda parte do livro Sangue e Mel, de Shelby Maurin. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Ative o sininho para não perder os vídeos dessa semana. Claude Devereux, Reide. Não vou beber isso. Encarei o copo de líquido âmbar que Lu me oferecia. O vidro sujo, o conteúdo marrom, turvo. Era condizente com um barman ceboso, os fregueses desgrenhados que riam, dançavam e derramavam cerveja nas próprias camisas. Uma trupe se apresentara aquela noite durante sua passagem por Saint-Loire, e os artistas tinham se reunido na taberna local após o espetáculo. Uma multidão logo se seguira. Ah, para! Ela agitou o uísque sobre o meu nariz. Cheirava incrivelmente mal. Você precisa relaxar. Todos nós precisamos. Empurrei o copo para longe, ainda furioso comigo mesmo. Estivera tão determinado a convencer os outros a reunir aliados, a enfrentar Morgane, tão cego pelas minhas emoções patéticas, que não refletira sobre os detalhes. Não viemos aqui para beber, Lucida. A ideia de me separar dela me enchia de um pânico visceral. Perdão, Raul, mas foi você quem insistiu para virmos juntar informações em uma taberna. Não que eu esteja reclamando. Era o tipo de pânico que consumia tudo, que exigia cada pingo do meu foco para contê-lo. Queria gritar, queria entrar em modo destruidor, mas não podia respirar. Era como estar me afogando. É o melhor jeito de conseguir as informações de que precisamos. Tenso, olhei para o outro lado do estabelecimento, onde Madame Labelle, Coco e Bill estavam sentados em meio à barulhenta trupe itinerante. Como eu e Lu, Bill tinha escondido o rosto dentro do volumoso capuz do manto. Ninguém achava estranho. Nossas vestimentas não eram nada em comparação à dos artistas. Não podemos... Balancei a cabeça sem conseguir organizar meus pensamentos. Quanto mais perto da meia-noite, mais desenfreados ficavam, mais rebeldes. Meus olhos buscaram qualquer coisa que não fosse Lu. Quando olhava para ela, meu pânico se aguçava, me apunhalava o peito e ameaçava acabar comigo. Tentei de novo, resmungando enquanto encarava as pontas dos dedos. Não podemos seguir em frente com o plano de Madame Labelle até avaliarmos a situação fora do acampamento. Álcool deixa as bocas mais frouxas. Ah, é? Ela se inclinou para a frente como se fosse me beijar e me retrair, o pânico subindo como Billy. Graças a Deus, não podia enxergar seu rosto propriamente, ou talvez tivesse feito algo estúpido, como carregá-la para uma das salas dos fundos, derrubar a porta e beijá-la pelo tempo que fosse necessário para esquecer sua ideia insensata de me deixar. No momento, mantinha meus músculos rijos, trincados, para me conter. Ela voltou a se recostar na cadeira, recurvada e decepcionada. Verdade. Esqueci que você ainda está se comportando como um babaca. Agora queria beijá-la por razões diferentes. A noite caíra lá fora. Apenas o fogo na lareira iluminava o salão imundo. Embora estivéssemos sentados o mais distante dele possível, mascarados com as sombras mais profundas, sua luz fraca não esconder os cartazes de procurados pregados à porta. 2 deles. Um estampava um esboço do meu rosto, o outro, o de Lu. Várias cópias estavam espalhadas pelas ruas da aldeia. Louise Leblanc, sob suspeita de bruxaria, lia-se no dela. Procurada viva ou morta, recompensa disponível. Lu rira, mas tínhamos todos entendido o que era de verdade. Forçada. E sobre o meu retrato, Reid Diggory, sobre a suspeita de assassinato e conspiração. Procurado vivo, recompensa disponível. Procurado vivo. Ainda não fazia sentido dada a gravidade dos meus crimes. Viu? Nem tudo está perdido. Lu me acotovelara com pouca imaginação ao ver minha acusação. Em um momento de fraqueza, eu tinha sugerido que fugíssemos para o porto mais próximo, deixando tudo para trás. Ela rira. Não, minha magia vive aqui. Mas você viveu sem magia por anos. Aquilo não era viver, era sobreviver. Além do mais, sem tudo isso, ela gesticulou ao redor. Quem sou eu? O ímpeto de abraçá-la tinha sido avassalador. Em vez disso, me inclinei para perto até estarmos nos encarando olho no olho, nariz com nariz. Você é tudo, afirmei com intensidade. Ainda que as bruxas não estivessem vigiando os portos, ainda que de alguma forma conseguíssemos fugir, vai saber o que Morgane faria com os que ficassem para trás. Nós seguiríamos vivendo, sim, mas não poderíamos abandonar todos aqui para enfrentar essa sorte. Poderíamos? Dita daquela forma, a resposta tinha afundado como um peso morto em meu estômago. Claro que não podíamos deixá-los, mas ela continuara olhando para mim com esperança, como se esperasse uma resposta diferente. Me fez parar e refletir, um nó forte contorcendo meu estômago.
Se estivesse insistido em fugirmos, teria concordado? Teria submetido um reino inteiro à ira de Morgane só para garantir nossa sobrevivência? Uma pequena voz em minha cabeça respondeu, uma voz indesejada. Ela já fez isso. Afastei o pensamento para longe com raiva. Agora, seu corpo inclinado para o meu, o capuz deslizando para trás. Minhas mãos tremiam e resisti à vontade de continuar a discussão. Em muito pouco tempo, ela estaria se dirigindo ao coven de sangue. Embora não fosse sozinha, iria sem mim. Era inaceitável. Não podia acontecer. Não com Morgane e Auguste querendo sua cabeça. Ela sabe se cuidar, disse a voz. Sabe, mas eu também sei cuidar dela. Com um suspiro, ela voltou a se recurvar na cadeira e arrependimento perfurou meu pânico. Achou que a estava rejeitando. A maneira como seus olhos tinham se apertado no riacho e depois no acampamento não tinha passado despercebida por mim. Mas eu não a estava rejeitando. Estava a protegendo. Tomava decisões estúpidas sempre que ela me tocava. E você, Antoine? Lou empurrou o copo na direção de Ansel. Não deixaria uma dama beber sozinha, deixaria? Claro que não. Olhou para a direita e depois para a esquerda, solene. Mas não estou vendo nenhuma dama aqui. Você está? Lou deu uma gargalhada fingida e entornou o líquido âmbar por cima da cabeça dele. Parem com isso! Rosnei, puxando o capuz de volta para o lugar. Por um breve momento, seus cabelos estiveram visíveis para o restante do pub. Embora os estivesse cortado, a cor permanecia espantosamente branca, distinta. Não era uma cor comum, mas era notória, icônica. Ninguém a reconheceria em Lou, mas poderiam confundi-la com alguém muito pior. Até mesmo Lou tinha que admitir as similaridades entre as suas feições e as da mãe agora. Tirando minha mão depressa de perto antes que pudesse querer acariciar sua face, sequei o uísque com a ponta do manto. É exatamente por isso que Madame Labelle não queria que saíssemos em público. Chama atenção demais. Você conhece sua mãe há aproximadamente 3 segundos e meio, e ela já se tornou a autoridade. Não consigo nem expressar o quanto isso me deixa animada. Revirei os olhos. Antes que pudesse corrigi-la, um grupo de homens sentou-se à mesa ao lado da nossa, sujos, desgrenhados, desesperados por uma bebida. Fifi, amor, chamou o mais alto e mais sujo deles. Traz uma jarra para nós e pode continuar reabastecendo. Essa é a minha garota. A empregada do estabelecimento, igualmente imunda, sem os 2 dentes da frente, correu para obedecer. Do outro lado do bar, Bill mexeu os lábios em uma mensagem silenciosa para Lou, batendo em seus próprios dentes, e ela soltou uma risadinha. Uma onda de ciúmes irradiou por mim. Fui me aproximando dela por instinto. Depois parei, voltando a deslizar para longe. Me forcei a sondar o perímetro do salão em vez disso. Melhor ir devagar com isso, Roy, comentou um dos companheiros do homem ao lado. Amanhã todo mundo madruga. Atrás do grupo maltrapilho, 3 homens vestidos de preto jogavam carteado, espadas na cintura, hidromel em suas canecas. Atrás deles, um jovem casal conversava animadamente com Madame Labelle, Coco e Bill. Fifi e um barman parrudo atendiam aos fregueses no bar. Atores e atrizes dançavam perto da porta, mas aldeões não paravam de entrar, seus olhos brilhando de empolgação e os narizes vermelhos do frio. Pessoas em todos os cantos, ignorando em absoluto sobre quem se escondia em seu meio. Bah! Roy cuspiu no chão. Um pouco de saliva escorreu pelo queixo. Luke estava sentada mais perto dele, afastou sua cadeira franzindo o nariz. A égua quebrou a perna ontem. Não vamos mais para Cesarine depois dessa. Ao ouvirmos a afirmação, todos os 3 ficamos imóveis. Imóveis de maneira forçada demais. Quando cutuquei Lou de leve, ela sentiu e tomou um gole da bebida. Ansel seguiu seu exemplo, fazendo uma careta quando o álcool tocou sua língua. Inclinou-o para mim. Recusei, rapidamente calculando a distância entre Saint-Loire e Cesarine. Se aqueles homens planejavam partir pela manhã, significava que o velório do arcebispo seria dentro de 15 dias. Sorte a sua, disse outro deles no instante em que Fifi retornava com seu hidromel. Beberam com sofreguidão. A patroa não vai me deixar safar dessa. Fica dizendo que temos que ir prestar homenagem. Estupidez total. O velho Florim nunca me fez favor nenhum. Só chateava os pequeninos durante a colheita. O som do seu nome me golpeou como um tijolo. Eram fazendeiros, então. Várias semanas antes, tínhamos sido mandados para dar conta de outra infestação de Wittans fora dos limites de Cesarine. Mas estávamos ajudando os fazendeiros, não os atrapalhando. Como se lesse minha mente, outro disse: os cachorros azuis dele mataram todos, Gilles. É alguma coisa. Cachorros azuis. Minha garganta ficou contraída de fúria ao ouvir o insulto. Aqueles homens não se davam conta de tudo o que os chasseurs faziam para garantir sua segurança, os sacrifícios que faziam, a integridade que tinham.
Olhei as roupas amassadas dos homens com desaprovação. Talvez vivessem ao norte demais para entender, ou talvez suas fazendas fossem isoladas demais da sociedade civilizada. Ninguém, senão simplórios e criminosos, se referia à minha irmandade. Estremeci de leve, me corrigindo. A irmandade dos Chasseurs, como qualquer outra coisa senão virtuosa, nobre e leal. Nem todos, rebateu Gilles com a voz rouca. Teve um motim dos bons depois que eles foram embora. Os diabinhos desenterraram os corpos dos amigos e acabaram com o meu trigo todo na mesma noite. Agora, toda semana a gente deixa uma oferenda de fora para eles. Os azulões iam tacar fogo em todo mundo se ficasse sabendo. Mas fazer o quê? É mais barato do que perder outro campo para as criaturinhas. Estamos entre a cruz e a espada. Mal dá para ganhar o pão de cada dia com as coisas do jeito que estão. Virou-se para pedir mais uma rodada a Fifi. Verdade, concordou o amigo balançando a cabeça. Estamos ferrados de um jeito ou de outro. Voltou sua atenção para Roy. Mas pode ser que seja melhor assim. Minha irmã mora em Cesarine com a cria e falou que Auguste colocou o toque de recolher na cidade e tudo. As pessoas não podem mais sair depois de o sol se pôr, e as mulheres não podem sair hora nenhuma sem a companhia de um homem. Colocou os soldados para fazer patrulha nas ruas dia e noite, procurando mulheres suspeitas, depois do que aconteceu com a Serbispo. Companhia? Patrulha? Lu e eu nos entreolhamos e ela xingou baixinho. Seria mais difícil andar pela cidade do que tínhamos pensado. Gilles estremeceu. Não vou dizer que me incomoda. Os pequeninos são uma coisa. As bruxas são outra história. São tudo do mal. Não são coisa do Senhor. Os demais resmungaram concordâncias enquanto Roy pedia uma terceira rodada. Quando um deles desviou a conversa para sua hérnia de disco, Lu me lançou uma olhadela. Não gostava do brilho em seus olhos. Não gostava da maneira como o queixo estava tenso e com determinação. Não. Adverti, a voz baixa, mas ela tomou outro longo gole da bebida e falou por cima de mim. Ei, estão sabendo do que aquele bestalhão do Toussaint andou dizendo por aí? Todos os olhos na mesa vizinha viraram-se para ela. Fiquei imóvel na cadeira, incrédulo e boquiaberto como o restante deles. Ansel deixou escapar uma risadinha nervosa. Eram mais guinchos agudos do que outra coisa. Lully deu um chute debaixo da mesa. Após mais um segundo tenso, Roy soltou um arroto e deu tapinhas na barriga. E quem é você? Está escondendo o rosto por quê? Os cabelos estão uma palha, camarada. Cortei tudo num ataque de raiva. E agora não consigo nem olhar no espelho. Ansel se engasgou com o uísque. Por reflexo, bati nas costas dele. Nem eu nem ele tirávamos os olhos de Lu. Não podia vê-la sorrir, mas podia sentir. Estava se divertindo. Eu queria estrangulá-la. Além do mais, tem a verruga no meu queixo também, acrescentou como se estivesse contando um segredo, levantando um dedo para tocar seu rosto. Desapareceu dentro das sombras criadas pelo capuz. Não tem pó suficiente nesse mundo que dê jeito de cobrir. É do tamanho de Belterra. Ah, isso é. Ah! O homem que falara antes assentiu com ar de sabedoria. Já mais para lá do que para cá, e fitou-a com olhos desfocados. A minha irmã tem uma dessas no nariz. Sei muito bem como é. Lu não pôde conter uma risada debochada. Estes aqui são meus irmãos, gesticulou para mim Ansel. Antoine e Raul. Alô, camaradas. Sorrindo, Ansel levantou a mão em um aceninho tolo. Prazer conhecer. Encarei-o. Embora estivesse sem graça, seu sorriso não vacilou. Enfim, continuou Lu, bebendo o restante do uísque em um só gole. Antoine e Raul aqui entendem muito bem os seus problemas com os Huitan. Somos todos da fazenda. Aqueles casacos azuis estão sempre dificultando a nossa vida também. E os Toussaint é o pior deles. Com um grunhido, Roy balançou a cabeça. De manhãzinha mesmo, ele esteve aqui com o restante dos cachorros malditos dele e disseram que o velho Toussaint tinha cortado a barriga de Morgane na véspera do Natal. Essa é muito boa. Lu bateu na mesa para dar ênfase. Pressionei seu pé com o meu em advertência, mas em resposta, ela só chutou minha canela. Seus ombros tremiam com uma risada silenciosa. Mas... Roy soltou outro arroto antes de se curvar para a frente, gesticulando para que o imitássemos. Eles disseram que iam ter que voltar com pressa para Cesarine por causa do torneio. Senti um frio no estômago. Torneio? Isso aí, confirmou o homem, as bochechas ficando mais vermelhas a cada segundo e a voz mais alta. Estão tendo que repor os soldados. Parece que as bruxas deram cabo de alguns. As pessoas estão chamando de Noël Rouge. Deu um sorrisinho e limpou a boca com a manga da camisa, por causa do sangue todo. Quando Ansel me passou seu copo dessa vez, aceitei. O uísque foi queimando seu trajeto inteiro goela abaixo.
O homem da irmã verruguenta concordou com a cabeça. Vai ser antes do velório do arcebispo. Estão tentando fazer uma espécie de festival, acho, um pouco mórbido. Gilles entornou a terceira caneca. Vai ver, eu devia tentar entrar. O homem riu. Vai ver, eu devia tentar entrar na sua esposa enquanto você estiver fora. Eu troco a patroa aqui pela sua irmã. A conversa descarrilhou a partir dali. Tentei e falhei em retirar Lu de uma discussão a respeito de quem era mais feia, a irmã do homem ou a bruxa nos cartazes, quando uma voz desconhecida interrompeu. Tudo besteira! Não há nada mais venerável do que uma verruga nas feições de alguém. Viramos todos ao mesmo tempo para encarar o homem que tinha se sentado na cadeira vazia à nossa mesa. O violinista da trupe estendeu a mão envelhecida para mim, levantou a outra em um aceno jovial. Saudações, Claude Devereux, a seu serviço. Roy e seus companheiros se viraram, desgostosos, resmungando algo sobre charlatões. Fitei sua mão enquanto Lu ajustava o capuz. Os olhos de Ansel viajaram até Madame Labelle, Coco e Bill. Embora nos olhasse com discrição, continuava a conversar com o casal ao lado deles. Madame Labelle abaixou o queixo em um sutil aceno de cabeça. Está certo, então. Claude Devereux deixou cair a mão, mas não o sorriso. Não atrapalho, não é? Tenho que confessar, preciso de um descanso de toda essa folia. Ah, temos libações. Acenou para o restante da sua trupe antes de se apropriar do resto da bebida de Ansel. Estou em débito com o senhor, meu bom homem. Meus mais sinceros agradecimentos. Piscando para mim, limpou a boca de maneira pomposa com um lenço de bolso xadrez. Onde estava mesmo? Assim. Claude Devereux. Sou eu. Sou também, evidentemente, músico e diretor da trupe de Fortune. Estiveram porventura presentes no nosso espetáculo essa noite? Mantive o pé em cima do de Lu, implorando para que ficasse calada. Ao contrário de Roy, aquele homem tinha vindo até nós. Não gostava disso. Com um suspiro contrariado, ela se recostou e cruzou os braços. Não, respondi de maneira brusca e grosseira. Não estivemos. Foi esplêndido, continuou seu monólogo com deleite, abrindo um largo sorriso para cada um de nós. Estudei-o com mais atenção. Calça risca de giz, casaco de estampa cachemir, gravata borboleta xadrez. Tinha jogado a cartola, desgastada de uma cor marrom avermelhada sobre a mesa, bem diante de mim. Até para mim, seu traje parecia bizarro. Realmente adoro essas pequenas aldeias pitorescas de beira de estrada. É nelas que se encontram as pessoas mais peculiares. Evidentemente. É realmente uma pena que tenhamos que partir essa noite mesmo, atraídos para o sul pelo canto de sereias das multidões e das currones que se encontram nos festejos em honra da sua santidade. Acenou de maneira distraída. Esmalte preto brilhava em suas unhas. Que acontecimento trágico! Que dinheirão! Franziu os lábios. Gostava de Claude Devereux cada vez menos. E os senhores? Posso lhes perguntar seus nomes? Ignorando o silêncio tenso e constrangedor que se seguiu, tamborilou os dedos sobre o tampo da mesa num ritmo animado. Embora seja amante de uma boa intriga, talvez possa tentar adivinhar, em vez disso? Não será necessário. Minhas palavras caíram como chumbo entre nós. Roy nos dera toda a informação de que precisávamos. Era hora de partirmos. Ficando de pé, encontrei os olhos de Bill do outro lado do salão e acenei com a cabeça para a saída. Cutucou minha mãe e Coco. Meu nome é Raul, e esses são meus amigos, Lucida e Antoine. Estamos de partida. Amigos! Ah, que maravilha! Tamborilou mais alto em regorgizo, ignorando completamente minha despedida. E que nomes estupendos eles possuem! Uma pena, mas não tenho bem o mesmo carinho pelo nome Raul, mas me permita explicar por quê. Conheci um sujeito um dia, um sujeito tão grande que mais parecia um urso, embora talvez estivesse mais para um ursinho de pelúcia com pavio curto, e o pobrezinho acabou com uma farpa no pé. Monsenhor Devereux, interrompeu Lu, suando igualmente irritada e intrigada. Era provável que estivesse irritada porque estava intrigada. O sorriso do homem se desfez quando ela falou e piscou devagar, uma vez só. Então seu sorriso retornou, mais largo e genuíno, e se inclinou para a frente para tomar sua mão. Por favor, Lucida, me chamo de Claude. Diante da repentina calidez em sua voz, da maneira como seus olhos brilhavam mais forte do que antes, o pânico moderado em meu peito voltou a explodir, fortalecido agora pela suspeita, mas não podia tê-la reconhecido. O rosto de Lu permanecia escondido. Aquela intimidade talvez fosse mais uma idiosincrasia da sua personalidade, uma das mais inoportunas. Lu ficou tensa sobre o seu toque. Monsenhor Devereux, enquanto normalmente eu teria acolhido a chegada de um completo estranho que bebe meu uísque e abusa da minha mão, esses últimos dias não foram fáceis.
Se pudesse, por gentileza, ir para o inferno, eu ficaria imensamente agradecida. Roy, que nunca parara de entreouvir a conversa, levantou a cabeça e franziu o senho. Fiz uma careta. Lu tinha esquecido o sotaque. Soltando a mão dela, Devereux deixou a cabeça pender para trás e riu. Alto. Ah, Lucida, mas que encanto você é! Não posso nem expressar o tanto que senti falta desse humor ácido, o tipo que morde sua mão se chegar perto demais, do que, a propósito, estou apropriada e tremendamente arrependido. Corta essa! Lu levantou-se com violência inexplicavelmente alvoroçada. Sua voz soava rascante e alta, alta demais. O que você quer? No entanto, um movimento súbito fez seu capuz deslizar da cabeça, e qualquer que tivessem sido as palavras que Claude Devereux planejava dizer foram embora com ele. Fitou-a com arrebatamento, todo o fingimento deixado para trás. Queria apenas conhecê-la, querida, e oferecer minha ajuda se um dia for necessária. Seus olhos foram até o pescoço dela. A nova fita, mais escorregadia, maior do que a sua usual, mais difícil de ser amarrada em um laço, tinha afrouxado, saindo do lugar para revelar a cicatriz sinistra. Merda! O que foi que aconteceu com você, afinal? Indagou Roy alto. Ao lado dele, Gillis estreitou os olhos. Virou-se para os cartazes na porta. É uma marca bem feia essa que você tem aí. Devereux puxou o capuz dela de volta para o lugar, mas era tarde. O estrago já tinha sido feito. Roy pôs-se de pé, agitou a caneca para Lu, trôpego, tentando manter o equilíbrio. Hidromel caiu em sua calça. Você não tem verruga coisa nenhuma, Lucida. Nem sotaque, mas lembra muito aquela menina que está todo mundo procurando, aquela bruxa. Silêncio recaiu sobre a taberna. Não sou, gaguejou Lu, olhando ao redor em desespero. Isso é ridículo. Desembainhando a baliçarda, me levantei com determinação mortal. Ansel fez o mesmo com a própria faca. Nós dois nos colocamos atrás dela, enquanto o restante dos companheiros de Roy também se erguia. Ah, é ela mesma! Gillis deu um encontrão na mesa, apontando para o retrato. Sorriu em triunfo. Cortou e pintou o cabelo, mas não dá para esconder essa cicatriz. Está nítido como o dia. A garota é Louise LeBlanc. E então, num movimento desengonçado e aterrorizante, Roy levantou a caneca e a quebrou em vários pedaços, transformando-a em uma lâmina afiada e irregular. Marionete. Reid. Apesar do pesadelo em que nossas vidas tinham se transformado, ainda não havia lutado lado a lado com Lu em combate físico. Durante Modra Night, ela estivera inconsciente. No espetáculo das velhas irmãs, ela ainda escondia sua magia. No ferreiro, matara aqueles criminosos antes que eu pudesse intervir. Nunca compreendera como alguém tão pequeno podia ter dado conta de 2 homens adultos com tanta eficiência, tanta brutalidade. Agora entendia. A mulher era um perigo. Movia-se com rapidez inesperada, fazendo finta e golpeando com ambas as mãos. Quando a faca errava o alvo, os dedos se retorciam e o seu oponente caía, ou se enrijecia, ou ia topar com o bar, estilhaçando copos e encharcando o salão com uísque. Vidro caía em nossas cabeças como chuva, mas ela não perdia velocidade, não parava de atacar. Ainda assim, Roy e companhia recuperaram a sobriedade depressa, e eram 4 contra 1. 5 quando o barman se juntou à rixa. Coco correu para enfrentá-lo, mas a interceptei, a empurrando em direção à porta. Chame os outros e vão embora. Não conhecem os rostos de vocês ainda, mas vão conhecer se ficarem para lutar. Não vou deixá-lo... Vai sim. Segurei-a pelas costas do vestido e a atirei porta fora. Com os olhos arregalados, Bill correu atrás dela. Ansel e Madame Labelle pareciam prestes a protestar, mas os interrompi, lançando uma faca para prender a manga de Roy à parede. Nos encontramos no acampamento. Vão! Eles correram atrás de Coco e Bill. Lu gritou algo para mim, enfrentando 3 homens ao mesmo tempo, mas não conseguia escutá-la acima dos berros dos aldeões. Passavam um por cima dos outros em sua pressa de fugir da bruxa com magia, mas os homens com espadas improvisadas provaram-se igualmente temíveis. Gargalhando, gritando, os 3 passaram por entre a multidão em direção à saída. Um deles arrancou o cartaz de Lu da porta e o enfiou no bolso. Em seguida, o meu. Sorrindo para mim, por cima do ombro, apontou para os seus cabelos. Minha mão foi até o meu capuz caído. Sem pressa, sua voz reverberou em meio ao meu pânico e pegou uma caneca da mesa mais próxima, tomando um longo gole. Seus companheiros tinham barricado a porta, nos prendendo lá dentro com os demais fregueses, nos encurralando. Podemos esperar. Caçadores de recompensa. Marido? Lu esticou a palma da mão aberta para a frente e os crânios de Gillis e seus amigos se encontraram com um estalo. Gemendo caíram no chão. Tento não dar muito trabalho, mesmo,
mas uma mãozinha aqui seria muito bem-vinda. Roy se libertou e a derrubou. Cortei a perna do barman, passando por cima dele enquanto o homem cambaleava e corri na direção deles. Roy, mon ami, torceu o nariz sobre ele. Odeio ser indelicada, mas quando foi a última vez que tomou um banho? Está cheirando um pouco podre. Com um ruído de quem estava prestes a vomitar, mordeu a parte inferior do bíceps do homem. Ele se afastou com uma guinada para trás e lhe dei uma pancada na cabeça ao mesmo tempo que alcançava o cotovelo de Lu e atirava por cima das minhas costas antes que o fazendeiro pudesse cair em cima dela. Lu chutou Gillis, que tentava se levantar, em seu trajeto de volta para o chão. Você nem imagina como está apetitoso nesse momento, Reid. Com um sorriso diabólico, o braço ainda entrelaçado no meu, pulou em meus braços e me beijou com vontade na boca. Eu devia ter perdido a cabeça, porque beijei de volta até... Apetitoso? Me afastei franzindo o senho. A adrenalina pulsava em meu peito. Não sei se gosto muito disso. Por que não? Quero dizer que comeria você todinho. Golpeou o último dos amigos de Roy enquanto corríamos para a porta. Já chegou a tentar algum padrão? O barman gigante se levantou para bloquear nosso caminho com um rugido alto o suficiente para sacudir as estruturas do estabelecimento. Sangue tingia sua calça de vermelho. Bruxa! Cuspiu furioso, agitando um porrete do tamanho de Lu. Bloqueei o golpe com a minha baliçarda, trincando os dentes contra o impacto. Agora não é a hora. Mas tentou? Não. Com um suspiro impaciente, Lu se abaixou para apunhalar Roy, que se recusava a permanecer caído. Foi o que pensei. Dessa vez, quando o homem investiu, ela passou por cima das costas dele e acertou-lhe um chute no traseiro. Caiu por cima dos corpos dos amigos e Lu atirou a sua espada para longe. Usar magia em combate pode ser capcioso, mas não precisa terminar como hoje de manhã. O truque é ser criativo. Interrompeu-se de repente quando Gillis a agarrou pelo tornozelo. Piscando para mim, ela pisou com força no rosto dele. O fazendeiro desmoronou novamente por cima dos amigos e não voltou a se mover. Esmagando o nariz do barman com a minha cabeça, tomei o porrete enquanto caía. A estrutura do estabelecimento estremeceu com o impacto. Ofegante, olhei para trás. 5 caídos, mais 3 para dar conta. Tente ver para além desse salão nojento, para o que está abaixo da superfície. Lu gesticulava sem parar com a faca. Voltando a explodir em gritos, os aldeões presos debandaram para irem se esconder atrás das mesas e cadeiras viradas. Anda, olhe! Me diga o que vê! Concentrei minha atenção para os homens à porta em vez disso. Como prometeram, esperavam, saindo de perto da parede em um movimento despreocupado. Desembainharam as espadas enquanto nos aproximávamos. Então não vão nos deixar passar por livre e espontânea vontade, concluiu Lu com um suspiro. Tem certeza de que é a decisão mais sábia? Sou uma bruxa, vocês sabem. O homem com a caneca terminou de beber a cerveja. Sabia que a sua cabeça vale 100.000 currones? Ela fungou e parou. Francamente, estou ofendida. Ela vale pelo menos 2 vezes isso. Já falaram com la Dame de Sorcières? Tenho certeza de que pagaria o triplo. Mas por mim inteira, não só a cabeça. Teria que estar viva ainda, lógico, o que poderia ser um problema para vocês. Cala a boca. O homem deixou cair a caneca que se estilhaçou aos seus pés. Ou vou cortar a sua cabeça com você ainda respirando. O rei quer literalmente a minha cabeça? Que bárbaro! Tenho certeza de que não quer considerar a ideia de me levar a Dame de Sorcières em vez disso? De repente estou simpatizando bem mais com a causa dela. Se render, vamos matá-la depressa, prometeu o companheiro. Deixar a parte mais brutal para depois. Lu fez uma careta. Quanta generosidade! Para mim, sussurrou. Eles não têm baliçardas. Concentre-se no resultado, e os padrões vão aparecer. Escolha o que resultar em menos danos colaterais, mas certifique-se de escolher, ou a natureza o fará por você. Foi o que aconteceu de manhã, não foi? Apertei a baliçarda com mais força. Não vou precisar disso. Estou tentando ser paciente, Chas, mas não temos o luxo de perder tempo aqui. O sorriso do primeiro homem se desfez e ele levantou a espada. Eu disse para calar a boca. Estamos em maior número do que vocês. Agora vão se render ou não? Não. Lu ergueu a própria faca. Parecia pateticamente pequena em comparação à outra arma. Lu parecia pateticamente pequena em comparação. Apesar das minhas respirações profundas e estabilizadoras, a tensão em meu corpo só aumentava. Mais e mais até exalar apenas isso, estremecendo com expectativa. Espere! Não! Me deixe pensar. Tamborilou no queixo com o dedo. Definitivamente não. O homem se jogou na direção dela.
Explodi golpeando seu abdômen com a minha baliçarda, girando enquanto o companheiro tentou passar por mim. Meu pé encontrou seu joelho e ele desmoronou, enterrando a lâmina da espada em meu pé. Pontinhos escuros salpicavam minha visão ao libertá-la. Com um grito furioso, Lu investiu contra o terceiro, mas ele pegou seu pulso e o torceu. Sua faca caiu com um ruído metálico no chão. Ela moveu os dedos em resposta e o caçador foi de encontro ao bar com força suficiente para quebrar a madeira. Tossindo, ela se dobrou por cima da barriga. Momento de ensinamento, disse quase estrangulada. Devia ter matado o miserável de uma vez, mas... Outra tosse. Em vez disso, usei o ar ao redor para jogá-lo longe. Tentei pregá-lo na madeira. Me pegou de jeito também. Em compensação, faz sentido? Podia ter tirado o ar direto dos meus pulmões, mas ele é grande demais. Precisaria de muito ar para movê-lo. Teria provavelmente acabado me matando. Ela sorriu para si mesma e foi aumentando até o sorriso se transformar em risada. Sangue escorria da sua boca em direção ao queixo. E aí, como poderia ir pedir as 100.000 currones do seu pai? Uma faca voou na direção dela, vinda das ruínas do bar. Não teve tempo de se abaixar. Com um homem em cada braço, assisti em câmera lenta quando ela se retraiu, levantando a mão para evitar que a lâmina perfurasse seu coração. Mas a força do disparo, a proximidade do homem, sua pontaria assombrosa, era incontornável. A faca encontraria seu alvo. Não havia o que ela pudesse fazer para detê-la. Nada que eu pudesse fazer. Seus dedos tremeram, e com aquele pequeno movimento, seus olhos perderam um pouco do foco, um pouco da humanidade. Em um piscar de olhos, a arma inverteu sua direção e foi se fincar no pescoço do próprio dono. Lu fitou ainda sorrindo, um brilho de malícia que eu não reconhecia no olhar. Mas reconhecia sim. Já o vira tantas vezes, apenas nunca nela. Lu? Quando a toquei, aquele sorriso terrível finalmente se dissipou, e ela puxou o ar levando a mão ao peito. Puxei-a para trás de mim enquanto os outros 2 caçadores atacaram. Ela não conseguia respirar. Me dei conta, alarmado. Apesar da própria advertência, tinha aberto mão do ar em seus pulmões para tirar aquela faca. Não era a mesma quantidade que teria precisado para fazê-lo com um homem, o suficiente para que manchas vermelhas surgissem em seus olhos, o suficiente para que o peito trabalhasse furiosamente para repor o que perdera. Estou bem, afirmou, voltando a se juntar a mim com dificuldade. Sua voz estava rouca, fraca. Me coloquei na sua frente. Eu disse que estou bem. Ignorando sua alegação, golpeei com a baliçarda em um arco largo. Apreensivo por conta da respiração irregular dela, o denso fedor de magia no ar, o sangue ribombando em meus ouvidos, a fim de coagir os outros 2 a se afastarem, de a proteger, mas meu pé latejava, e tropecei. Deixem-nos ir, falei, a voz baixa e desesperada, aterrorizado por eles. Não, não por eles, por Lu. Deixem-nos ir, e os deixaremos viver. O primeiro levantou-se de onde estava ao lado do cadáver do companheiro. Seu sorriso desaparecera. Percebendo meu pé machucado, continuou pressionando e chegando mais perto. Tem uns boatos circulando por aí, sabe? Na cidade. Estão dizendo que você é filho bastardo do rei. Meus pensamentos se desordenaram diante daquela nova informação. Como poderiam saber? As únicas pessoas que sabiam disso estavam conosco. Lu, Ansel, Coco, Bill e... A última peça se encaixou em seu lugar. Madame Labelle. Podemos ajudar, continuou o outro persuasivo, seguindo os passos do primeiro. Podemos libertá-lo do feitiço dessa bruxa. Todos os meus instintos gritavam para que atacasse, para que lutasse, protegesse, mas aquelas coisas não eram sinônimas naquele momento. Me afastei mais depressa, voltando a tropeçar. Lu me estabilizou. Por favor, escarneceu ela. Ele praticamente dorme com a baliçarda na mão, seus idiotas. Não poderia enfeitiçá-lo nem se tentasse. Cala a boca, bruxa. E o seu amigo morto? Indagou a voz suave. Deveria deixá-lo falar por mim, então? Empurrei-a para trás de mim novamente. Meus olhos foram até a porta, para as janelas, distantes demais. Embora a parte racional do meu cérebro soubesse que eu tinha vantagem. Sabia que meu cartaz dizia procurado vivo, que não podiam arriscar me matar. O mesmo não valia para Lu. Sua vida estava comprometida nessa luta, o que significava que a deles também estava. Teria que matá-los antes que pudessem tocá-la, antes que ela pudesse retaliar. Mesmo em desvantagem numérica, poderia tirá-los de jogo, mesmo ferido. Mas se partisse para cima deles, Lu também o faria. Não me deixaria lutar sozinho. Mais uma vez, tentou se colocar ao meu lado e, mais uma vez, a empurrei para trás. Não podia permitir que atacasse, não com magia.
Não depois do que acabara de presenciar. Poderia acabar se prejudicando irreversivelmente, e ainda assim, tampouco podia deixá-la indefesa. Apertando sua mão, a empurrei contra a parede, a encurralei ali com meu corpo. Pegue a faca, sussurrei enquanto os homens fechavam o cerco, dentro do meu casaco. Ela derrubou a baliçarda da minha mão em vez disso. O que está? Pulei atrás da arma, incrédulo, mas ela alcançou primeiro, a escondendo com o pé enquanto os homens investiam. Confie em mim! Gritou. Sem tempo para discussão, tirei suas adagas da bandoleira e respondi cada golpe à altura. Minha mente previa cada movimento seu. Minhas armas transformaram-se em extensões dos meus braços. Até a dor aguda do pé tinha regredido, inexplicavelmente agitado. Assisti, desconectado, enquanto meu corpo driblava, se abaixava e se retorcia com agilidade inumana. Um soco aqui, um chute ali. Logo os homens estavam desacelerando, ensanguentados e ofegantes. Ódio distorcia seus rostos enquanto fitavam Lu, mas ela permanecia atrás de mim, não tinha entrado na roda. Olhei para trás. Minha visão se focou nos dedos contorcidos e o choque me golpeou como um soco, me tirando fôlego. Não, não era choque. Fúria, sim. Já o vira antes, muitas vezes. Estava me usando como a porra de uma marionete. Diante da minha expressão, seus dedos vacilaram. Meus braços caíram ao lado do meu corpo, seus fios cortados, frouxos. Reide, sussurrou. Não! Os caçadores finalmente viram sua oportunidade. O mais ágil deles girou ao meu redor, ferindo as minhas mãos e fazendo as facas caírem ao chão. Antes que pudesse detê-lo, o outro levara a lâmina ao meu queixo. O primeiro rapidamente o seguiu com uma espada em meu flanco. Não torne as coisas mais difíceis, Diggory. Um deles, arfante, me socando com força no abdômen enquanto me debati. O rei o quer vivo. Poderíamos ter que decepcioná-lo. Me viraram para encarar Lu, que se abaixara para recuperar minha baliçarda. Devagar, querida. Pressionaram suas lâminas com mais força. Em uma advertência para ela, para mim. Um filete de sangue escorreu pelo meu pescoço. Devagar, Lu se empertigou. Sua expressão era assassina. Isso mesmo. Nada de movimentos bruscos. Pode passar a faca para cá. Ela a chutou na direção da porta em vez disso, os olhos tremeluzindo diante de algo que enxergara lá. Não me atrevi a olhar. Não me atrevi a chamar a atenção. Lu respirou fundo. Diante dos nossos olhos, sua expressão se transformou. Batendo os cílios, lançou um sorriso doce aos homens. Senti um frio na barriga. Com seus cabelos brancos, os olhos verdes em vez de azuis, parecia outra pessoa inteiramente. Sabiam, começou mantendo as mãos eretas, imóveis, que para se criar magia, a gesticulação física é necessária? Temos que sinalizar nossas intenções, ou arriscamos canalizar os padrões com pensamentos errantes. Movimentos é manifestação. Recitou a última afirmação como se lesse de um livro. Outro sorriso, esse mais largo do que o anterior, mais doce. Os caçadores de recompensa a encaravam estupefatos. Eu a encarava com temor. O gesto mais insignificante já basta. Como testemunharam, apunhalei o seu amigo com um peteleco só. Levou menos de um segundo. As mãos dos homens me pressionaram mais. Lu, minha voz era baixa, tensa. Não faça isso. Se já é perigoso manipular a memória, não quero as consequências de manipular vidas. Acredite em mim. Seus olhos passaram pela porta e voltaram para mim. Engoli em seco, fazendo uma careta contra a lâmina no pescoço. Ela estava tentando ganhar tempo. Era só isso. Mas aquele sorriso, ele me afligia. Tentei novamente. Eles são dois. Ainda que mate um, o outro... Vai cortar o pescoço dele. Completou o homem à minha esquerda, pressionando a faca com mais força para enfatizar. Sua mão estava pegajosa de suor, fria. Podia sentir o cheiro da transpiração pelas roupas dele. Ela os assustava. Fingindo me debater, olhei para trás. Meu coração pulou na garganta. Ansel, Coco, Madame Labelle e Bill arrastavam Roy e seus amigos inconscientes porta fora. Por que não tinham me escutado? Por que não tinham ido embora? Em vez disso, ajudavam os últimos aldeões presos a saírem em segurança. Claude Devereux procurava algo freneticamente pelos destroços do bar. Acho que vocês têm razão. Lu piscou para mim e a farsa se quebrou. Fui tomado pelo alívio. Mas gostei de ver você preocupado. Perdendo a paciência, o caçador à direita correu para ela. E eu vou gostar de cortar fora essa sua cabeça tagarela. Um berro de triunfo ecoou atrás de nós, e os homens finalmente viraram. Parado atrás do bar, segurando um fósforo aceso, Devereux sorria. Boa noite, monsenhor. Detesto interromper, mas creio que não é de muito bom tom discutir planos para decepar a cabeça de uma dama na frente dela.
Ele atirou o fósforo com o peteleco em nossa direção e o estabelecimento inteiro foi pelos ares. Sombras brancas. Lu. Fogo é uma merda. Já tinha queimado uma vez. Ardido e ardido em uma estaca metafísica até não sobrar nada, senão uma casca de mim. Mas parecia que as chamas não tinham se satisfeito. Queriam mais um gostinho. Bem pior para elas. Corri em direção à rede enquanto o pub explodia ao redor, lançando a mão na direção do padrão que cintilava entre nós e as línguas de fogo. O cordão dourado drenou o medo gelado do meu peito, nos envelopando com uma barreira protetiva de fios de cristais reluzentes, antes de se desfazer em pó. Nós nos agarrávamos um no outro, incólumes, enquanto o fogo devorava o lugar. Os caçadores de recompensa não tiveram a mesma sorte. Tentei não sentir prazer em assisti-los queimar até virarem churrasquinho. Verdade, tentei. Sem o medo que acabara de sacrificar, porém, apenas fúria restava. Uma fúria que queimava mais quente que a mais vivaz até mesmo do que as chamas ao nosso redor. Sangue do pescoço de Reid ainda gotejava em sua gola, manchando-a. Mesmo durante nossa terrível jornada pela floresta, nossa estada de uma semana no buraco conseguira manter suas roupas imaculadas, mas não mais. Uma dupla de caçadores de recompensa teria levado a melhor contra nós, não fosse por Claude de Verreau. Falando nele, onde estava Claude de Verreau? Ainda fervilhando de raiva, sondei o bar em chamas à procura de qualquer sinal dele, mas desaparecera. Reid me apertou mais forte quando as garrafas de uísque atrás do bar explodiram. Vidro açoitava nosso escudo, que derretia, e fumaça preta e tóxica começava a se insinuar sobre ele. Tossi, puxando sua orelha para perto da minha boca. Precisamos sair. A barreira não vai aguentar mais muito tempo. Com um aceno rápido de cabeça, seus olhos foram até a saída. O escudo se move junto conosco? Não sei. Pegou minha mão e, rompendo em meio às chamas em direção à porta, corri atrás dele, recuperando a baliçarda no caminho, e me forcei a respirar. Uma inspiração débil atrás da outra. Meu peito doía de antes e minha cabeça ainda latejava. Minha visão foi rapidamente turvando-se. A fumaça queimava meu nariz e minha garganta, e me engasguei, sufocada. O primeiro toque de calor subindo pela minha espinha destruía meus ombros e pescoço, e meu pânico, enfim, retornou quando o escudo se derreteu por completo. Lembranças de outras chamas me atingiram. Reid! Empurrei suas costas com toda a força que possuía e ele foi tropeçando porta fora, tombando como um saco de batatas no chão. Desmoronei ao seu lado e me enterrei na lama frígida, sem atentar para a compostura, rolando de um lado para o outro como um porco chafurdando no chiqueiro. Um soluço escapou da minha garganta. Temos que continuar. As mãos de Reid agarraram as minhas e ele me levantou com o puxão. Mais homens já começavam a nos cercar brandindo armas improvisadas, forquilhas, martelos. As chamas do pub refletiam em seus olhos raivosos enquanto faziam seu cerco. Os seus gritos ecoavam pela neblina em minha mente, deixando-a mais e mais anuviada. Bruxa! Segurem-na! Chamem os chasseurs! Um peso se instalou em meus braços e pernas. Com um grunhido, tropecei contra o flanco de Reid e permaneci ali, confiando que me sustentaria. Ele não me decepcionou. Minha voz soou abafada quando falei. Minhas costas estão doendo. Reid não respondeu. Em vez disso, tomou a baliçarda de mim e golpeou com ela na direção dos homens, abrindo caminho. O mundo começou a se esvair de uma maneira agradável, me distraindo, como nossos pensamentos momentos antes de cairmos no sono. Era Claude ali nos observando no meio da multidão? Em algum canto obscuro da minha mente, me dei conta de que talvez tivesse pegado fogo, mas a percepção era discreta e distante, e a única coisa que tinha importância eram os braços de Reid em volta de mim, o peso do seu corpo contra o meu. Lu! Seus olhos surgiram diante de mim, arregalados, ansiosos e muito azuis. Mas não deveriam ter 4 deles? Deveriam? Soltei uma risadinha, embora tenha sido esganiçada, e levantei as mãos para alisar as rugas entre as suas sobrancelhas. Ele as pegou nas suas. Sua voz entrava e saía de foco. Fique acordada. De volta ao acampamento. Os chassés chegando. Chegando. Estou chegando, amada. Pânico me acertou como um soco no abdômen, e meu riso morreu de uma só vez. Estremecendo contra ele, tentei envolver sua cintura com os braços, mas não queriam cooperar. Pendiam moles nos meus ombros, pesados e inúteis, enquanto eu desmoronava contra Reid mais uma vez. Ela está vindo, Reid. Vagamente consciente de ter sido levantada do chão, da sua boca se movendo, tranquilizadora contra minha orelha, lutei para colocar meus pensamentos incoerentes em ordem, para banir as sombras em minha visão. Mas sombras não eram brancas, e essa era ofuscante, incandescente, enquanto destroçava minha garganta e saboreava meu sangue.
Não vou deixar que ela a machuque novamente. Eu queria ser sua esposa. Ele se enrijeceu diante da confissão inesperada, mas eu já havia esquecido o que falara. Com uma última inspiração sonolenta, capturando o aroma de pinheiros e fumaça e o dele, mergulhei na escuridão. Cruzes que carregamos. Lu. Acordei com o som de vozes discutindo. Embora a dor em minhas costas tivesse milagrosamente se dissipado, ainda sentia o peito apertado, pesado. Mel recobria minha língua, de modo que quase não notei o gosto pungente e metálico se escondendo em meio à doçura. Devia estar arrependida, mas a exaustão tornava difícil sentir qualquer coisa senão apatia. Assim não abri meus olhos de imediato, contente em fingir que estava adormecida e em apreciar o oxigênio em meus pulmões. Tinha-me deitado de bruços e o ar da noite fazia carícias na pele das minhas costas. Na pele nua das minhas costas. Quase ri e me revelei. Os pervertidos tinham cortado minha camisa. Por que não está dando certo? Explodiu Reid, uma presença quente ao meu lado, apertando minha mão na sua. Já não devia ter acordado a 1 hora dessas? Use os seus olhos, Diggory, respondeu a voz de Coco com aspereza equivalente. As queimaduras obviamente sararam. Dê tempo para as feridas internas fazerem o mesmo. Feridas internas? Imaginei seu rosto ficando roxo. Coco soltou um suspiro impaciente. Não é humanamente possível mover uma faca. Que dirá tirar uma, com apenas o ar dos pulmões? Ela compensou usando o oxigênio do sangue dela, dos tecidos. Ela fez o quê? Sua voz era perigosamente baixa agora, enganosa. Mal acobertava sua ira, porém, enquanto sua mão quase quebrava meus dedos. Ela podia ter se matado. Sempre existe um preço. Reid bufou. Era um som feio e nada familiar. Menos para você, parece. Como é? Lutei contra um grunhido, resistindo ao desejo de me colocar entre os dois. Reid era o idiota, mas agora aprenderia. Você me ouviu, respondeu sem se deixar intimidar pela proximidade de Coco e suas artérias. Lu fica diferente quando usa magia. As emoções, o julgamento dela. Anda instável desde os acontecimentos no riacho ontem. Essa noite foi ainda pior, e, no entanto, você usa magia sem consequências. Todo e qualquer desejo que sentira de protegê-lo de Coco desapareceu. Instável. Precisei de muito esforço para manter uma respiração lenta e estável. Indignação levou para longe o restante da minha fadiga e meu coração retumbava diante da pequena traição. Lá estava eu, jazendo ferida ao seu lado, e ele tinha a coragem de me insultar? Tudo o que fizera no córrego e no bar fora manter aquele seu traseiro ingrato vivo. Pode acabar com ele, Coco. Me dê exemplos específicos. Franzi a testa onde estava contra as cobertas. Não era bem a resposta que tinha esperado, e era preocupação que meus ouvidos detectavam. Não era possível que Coco estivesse concordando com toda aquela bobagem. Ela pintou os cabelos sem nem refletir direito. Tentou estrangular Bill quando não deu certo. Parecia que Reid estava ticando itens em uma lista cuidadosamente elaborada. Chorou depois de tudo. Chorou de verdade. Ela pintou os cabelos daquele jeito por sua causa. A voz de Coco pingava com desdém e antipatia, e abriu um olho, um pouquinho apaziguada. Ela olhava feio para ele. E não tem nada de mais ela chorar. Nem todos sofremos da mesma constipação emocional que você. Ele abanou a mão com aspereza. É mais do que isso. No pub, explodiu com o tal Claude Devereux, riu quando acertou o caçador de recompensas, mesmo tendo machucado a si mesma também no processo. Você viu o hematoma nas costelas dela. Estava tossindo sangue. Passou a mão pelos cabelos, agitado, balançando a cabeça. E isso foi antes de matar o amigo dele e quase ela própria também junto. Estou preocupado. Depois de matá-lo, teve um momento em que ela ficou quase idêntica a... Não ouse terminar essa frase. Eu não quis... Pare. Sangue salpicava a mão de Coco, que segurava com firmeza um frasco vazio de mel. Seus dedos tremiam. Não tenho nenhuma palavra reconfortante para você. Não tem nada de confortável na nossa situação. Esse tipo de magia, o tipo que equilibra vida e morte no fio de uma navalha, requer sacrifícios. A natureza exige equilíbrio. Não há nada de natural nisso. As bochechas de Reid coravam ao falar, e sua voz foi ficando mais e mais áspera a cada nova palavra. É uma aberração. É como uma doença, um veneno. É a cruz que carregamos. Poderia lhe dizer que a magia é muito mais do que morte, mas não ia querer me ouvir. Você tem o seu próprio veneno correndo nas veias e, a propósito, vou escaldá-lo vivo se falar dessa maneira na frente de Lu.
Ela já tem que lidar com merda o suficiente para ter que adicionar à sua pilha. Expirando fundo, os ombros de Coco caíram. Mas você tem razão. Não há nada de natural numa mãe querendo matar a filha. Lu vai piorar antes de melhorar. Vai piorar muito. Os dedos de Reid apertaram ainda mais os meus, e os dois olharam para mim. Fechei os olhos depressa. Eu sei, respondeu ele. Inspirei fundo a fim de recuperar a compostura. E de novo, mas não conseguia ignorar a explosão de raiva intensa que suas palavras tinham provocado, nem a mágoa borbulhando logo abaixo dela. Aquela não era uma conversa lisonjeira. Não era o que se esperaria ouvir da boca de pessoas amadas. Ela vai piorar antes de melhorar. Vai piorar muito. O rosto da minha mãe repuxou um fio de memória. Quando tinha 14 anos, tinha me trazido um consorte, insistindo que vivesse uma vida plena em apenas alguns anos. Seu nome era Alec, e seu rosto tão lindo que quis chorar. Quando suspeitei que Alec tinha sentimentos por outra bruxa, seguiu até as margens de La Mélancolique uma noite, e assisti enquanto se deitava com a sua amante. Depois disso, minha mãe me embalara até adormecer, murmurando: se não teme olhar, amada, também não deveria temer encontrar. Talvez não fosse tão destemida assim, mas os dois estavam errados. Eu estava bem. Minhas emoções não eram instáveis. Para prová-lo, pigarreei, abri os olhos e me encontrei fitando o focinho de um gato. Ah! Absalom! Dei uma guinada para trás, sobressaltada, tossindo de novo por causa do movimento repentino. Minha camisa, que tinha sido cortada em tiras para despir minhas costas, ondulou em meu corpo. Você acordou! O rosto de Reid foi tomado pelo alívio ao inclinar-se para a frente, tocando meu rosto com alguma hesitação e passando um polegar pela minha bochecha. Como está se sentindo? Um lixo. Coco ajoelhou-se ao meu lado também. Espero que tenha roubado mais roupas daquela vendedora ambulante. As que você tinha literalmente derreteram na sua pele ontem à noite. Foi uma diversão removê-las. Se por diversão você quer dizer grotesco, comentou Bill aproximando-se, eu não olharia para trás se fosse você. Ele apontou por cima do ombro. A menos que queira conhecer uma cruza entre carne e tecido. E o jantar do Ansel se desfez dele logo após ver seus ferimentos. Olhei para o outro lado do acampamento, para onde Ansel estava sentado com uma expressão péssima, enquanto Madame Labelle cuidava dele. Você devia se trocar, disse Coco. Já é quase meia-noite. Minha tia está para chegar. Reid olhou feio para ela, movendo-se para me esconder de vista. Eu já disse. A Lu vem comigo. Coco explodiu de raiva novamente. E eu disse... Calados, os dois. As palavras saíram antes que eu pudesse deter, e me retraí diante de suas expressões chocadas. Entreolharam-se rapidamente, comunicando-se sem palavras, mas ainda assim as escutei em alto e bom som. Instável. Forcei um sorriso e passei por Reid. Me desculpem, não devia ter falado assim. Devia sim. Bill arqueou uma sobrancelha, nos estudando com interesse desvelado. Quando inclinou a cabeça para o lado, franzindo o seio como se pudesse enxergar a tensão no ar, fechei o rosto. Talvez Reid tivesse razão. Talvez eu não estivesse em pleno juízo. Nunca antes senti a necessidade de me desculpar por tê-lo mandado calar a boca. Os dois são incrivelmente irritantes. O sujo falando do mal lavado, rebateu Coco. Pela última vez. Eu vou aonde eu quiser, falei. A noite foi um desastre, mas pelo menos sabemos que o velório do arcebispo será em 2 semanas. São 10 dias de viagem, quase sem descanso, para se chegar a Cesarine. Isso nos deixa apenas alguns dias para lidar com as bruxas de sangue e os lobisomens. Fuzilei Reid com o olhar enquanto tentou interromper. Temos que seguir com o plano conforme discutimos. Nós vamos ao couve de sangue. Vocês, a Luvantre. Nos reencontramos em Cesarine na véspera do velório. Vocês nos mandam uma mensagem por Absalom com a hora e o local. Não confio no Mata-Got, declarou Reid sombrio. Absalom agitou o rabo para ele em resposta. Ele com certeza gosta de você. Me abaixei para coçar atrás das orelhas do felino. E nos salvou em Modranite quando entregou a mensagem de Madame Labelle ao Chasseurs. Se bem me lembro, aquele plano tampouco teve a sua aprovação. Reid não respondeu tenso. Le Ventre? Indagou Bill confuso. O território da Alcateia. Expliquei resumidamente. Era óbvio que jamais viajara àquela parte obscura do seu reino. A maioria evitava se possível. Eu, inclusive. La Rivière des Dames vai dar em um pântano de águas frias na parte mais ao sul de Belterra. Os Loups-Garous reclamaram o lugar como seu território. E por que tem um nome de estômago? Os dentes levam ao estômago. Fora isso, os Loups-Garous comem todos aqueles que ousam invadir sua área.
Nem todos, resmungou Reid. Esse é um plano de merda, concluiu Bill. Mal conseguiremos chegar a Cesarine a tempo para o velório, e vocês ainda esperam que viajemos até Louventre? Sem mencionar a insanidade que é tentar discutir uma aliança com meu pai. Vocês estavam naquele pub também, não é? Viram os cartazes? Aqueles homens estavam prestes a cortar as cabeças de... Só a minha cabeça, não a do Reid. Por qualquer que seja a razão, seu pai não o quer morto. Talvez já esteja ciente da conexão entre eles, mas, se não for o caso, vai descobrir em breve. Você vai apresentá-los. Voltei a me esconder atrás de Reid para trocar de roupa. Era grande o bastante para ocultar 3 de mim se necessário. E só para sua informação, acrescentei a meu marido, o único motivo por que eu estou permitindo essa demonstração bronca de possessividade é porque o seu irmão ainda não viu os meus peitos e planejo manter as coisas assim. Você quebra o meu coração dessa maneira, irmãzinha, disse Bill. Cala a boca. O sangue subia pelo pescoço de Reid. Nem mais uma palavra. Interessante. Ele não sentia necessidade de se desculpar. Uma amargura típica se instalou em minha língua, e o gosto não foi do meu agrado. Era como arrependimento e incerteza e... algo mais. Não sabia nomeá-lo. Vocês deviam pensar em partir em breve, instruí. Depois da nossa espetacular visita a Saint-Loire, a estrada estará fervilhando com caçadores de recompensa. Pode ser que os chasseurs tenham voltado também. Sei que ainda não se sente à vontade com magia, Reid, mas Madame Labelle terá que disfarçá-lo novamente. Também podemos pedir... Parei ao som da risada de Coco. Ela encarava Reid cheia de expectativa. Mal posso esperar para ouvir isso. Olhando para ela por debaixo dos braços de Reid, perguntei, ouvir o quê? Ela fez um aceno com a cabeça para Reid. Anda, conta para ela. Ele esticou o pescoço para olhar para mim por cima do ombro enquanto eu passava a camisa escarlate por cima da cabeça e as pernas para dentro da calça de couro. Me abaixei para amarrar as botas. Enfim, murmurou. Eu não posso, Lu. Franzindo a testa para ele, me endireitei. Não pode o quê? Ele balançou a cabeça devagar, o rubor no pescoço subindo até as bochechas. Se endireitou e levantou o queixo. Não suporto estar perto de magia. Me recuso. Encarei-o e, entre um fôlego e outro, as peças se encaixaram. Seu desinteresse, sua deslealdade, sua preocupação, tudo fazia sentido agora. Lu fica diferente quando usa magia. As emoções, o julgamento dela anda instável. Estou preocupado. Teve um momento em que ela ficou quase idêntica à mãe. Nem precisava terminar a frase. É uma aberração, ele dissera. Aberração. A amargura subiu pela minha garganta agora, ameaçando me sufocar, e finalmente a reconheci. Vergonha. Bom, que conveniente. Por baixo do braço de Reid, tive um vislumbre de Coco enganchando o braço de Bill em seu e o arrastando para longe. Não protestou. Quando tinham desaparecido de vista, Reid virou-se para mim, se abaixando para me fitar olho no olho. Sei o que está pensando. Não é isso. As pessoas não mudam de verdade, não é? Lu, vai começar a me chamar de coisa agora? Eu não o culparia. Mostrei os dentes para ele, chegando perto o suficiente para mordê-lo. Nunca em meus 18 anos permitira que alguém me fizesse sentir da maneira como estava me sentindo naquele momento. Me ressenti das lágrimas marejando meus olhos, da náusea revirando meu estômago. Sou uma aberração, no fim das contas, instável. Ele xingou baixinho, fechando os olhos. Você estava ouvindo. Lógico que estava. Como você ousa me insultar para justificar a sua própria narrativa deturpada? Pare. Pare. Abriu os olhos depressa e agarrou meus braços, mas as mãos eram delicadas. Já disse que não importa que você seja uma bruxa. Eu estava sendo sincero. Mentira! Me desvencilhei, observando com tristeza aguda quando as suas mãos caíram de onde estavam. No segundo seguinte, pulei em cima dele e apertei sua cintura com os meus braços, escondendo o rosto em seu peito. Você nunca nem me deu uma chance. Ele me abraçou com ainda mais força, envolvendo meu corpo com o dele como se pudesse me proteger do mundo. Isso tudo tem a ver com a magia, não com você. A magia sou eu. E é você também. Não, não é. Todos esses pedacinhos que você sacrifica, eu os quero para mim. Quero você, inteira, sã e salva. Ele se afastou para olhar para mim, aqueles olhos azuis ardendo com intensidade. Sei que não posso pedir que pare de usar magia. Então não o farei. Mas posso pedir isso à minha mãe. Posso pedir a mim mesmo. E posso... Ele afastou uma mecha de cabelos colada à minha bochecha. Posso pedir que seja cuidadosa. Não pode estar falando sério. Finalmente, me afastei do seu toque, coração e mente agora alinhados.
Você está agindo como se de repente eu estivesse danificada ou como se fosse um pedaço de vidro prestes a quebrar. Tenho novidades para você. Pratiquei magia a vida inteira. Sei o que eu estou fazendo. Lu, ele levantou a mão na minha direção novamente, mas eu a estapeei para longe. Aqueles olhos ardiam mais forte, mais quentes. Você nem parece a mesma pessoa ultimamente. Você vê o que quer ver. Acha que eu quero vê-la como... Como o quê? Como diabólica? Apertou meus ombros com força. Você não é diabólica. Claro que não sou. Sequei uma lágrima do olho antes que pudesse cair, antes que ele a pudesse ver. Jamais antes tinha me permitido me sentir pequena assim, me sentir envergonhada, e me recusava a começar agora. Você colocaria sua vida em perigo, a vida da sua mãe, a do seu irmão, se recusando a usar magia na estrada? Vou me dar mal de um jeito ou de outro. Eu o encarei por um longo momento. A convicção em seus olhos luzia com nitidez brutal e me cortava mais profundamente do que esperava. Aquela parte ferida de mim queria que ele sofresse por sua insensatez. Do jeito como iam as coisas, morreriam todos na jornada. E se não, com certeza morreriam em Louventre. Ele os estava castrando com seu preconceito, os enfraquecendo com medo. Os fracos não sobreviviam à guerra. Heidi tinha que sobreviver. Não, não vai. Me afastei dele, resignada, e endireitei a postura. Sua vida valia mais do que meu orgulho ferido. Mais tarde, quando tudo estivesse terminado, eu lhe mostraria como estava errado a respeito da magia, de mim. Antes de o pub ir pelos ares, Claude Devereux nos ofereceu sua ajuda se precisássemos dela. A companhia itinerante dele parte para Cesarine hoje à noite. Vocês vão se juntar a ele. Troupe de fortune. Heidi. Os outros não protestaram contra a solução de Lu. Queria que tivessem. Talvez os tivesse ouvido. Com certeza não me deram ouvidos. Quando estávamos guardando nossos pertences para a viagem, um furacão de lama, neve e sangue tentaram fazê-lo ouvir a voz da razão, mas foi em vão. Aquele esquema, embora fosse uma saída inteligente, dependia inteiramente de uma coisa: Claude Devereux. Não conhecíamos Claude Devereux, mas importante do que isso, ele parecia nos conhecer. Ou ao menos Lu. Estivera encantado por ela no bar. Também a testemunhara usando magia. Sabia que era uma bruxa. Embora eu tivesse descoberto que bruxas não eram inerentemente malignas, o restante do reino não tinha a mesma percepção. Se nos ajudasse, que tipo de pessoa isso provava que ele era? A sua salvação, respondera Lu, enfiando o saco de dormir dentro da minha mochila. Escuta, ele salvou a nossa pele hoje. Podia ter nos deixado morrer, mas não. Obviamente não os deseja mal. O que é mais do que eu posso dizer de todos os outros. E ninguém vai pensar em procurar vocês no meio de uma trupe de artistas. Estarão escondidos sem magia. Naquele momento, ela descia apressada a colina em direção a São Luar. Os demais a seguiam. Fiquei para trás, olhando para os limites da floresta. Um floco de neve solitário caiu do céu, ainda denso e pesado de nuvens, e pousou em minha bochecha. Um silêncio sinistro se assentou sobre a mata depois dele, como a calma antes da tempestade. Quando me virei, 2 olhos luminescentes refletiam em minha visão periférica, grandes, prateados. Girei, os pelos em minha nuca se eriçando, mas não havia nada lá senão árvores e sombras. Andei rápido atrás dos outros. Os artistas caminhavam de um lado a outro na praça da aldeia, levando baús, instrumentos e adereços, fazendo preparativos para sua partida. Claude Devereux os dirigia. Ia para lá e para cá, batendo palmas em êxtase, como se não houvesse nada de bizarro em fazer as malas na calada da noite, ou partir para uma viagem logo antes de uma tempestade. Lu hesitou no beco onde estava, observando. Todos paramos com ela. — O que foi? Murmurei, mas ela me calou com um chiado quando Claude Devereux falou. — Venha, Zena! Saltitou até uma mulher gorda de cabelo lilás. Temos que estar de saída antes do nascer do sol. Nossa dama da fortuna só favorece aqueles que começam suas jornadas sobre a lua nova. Pisquei a fim de tirar mais flocos de neve dos olhos. Certo, resmungou Zena, tirando um instrumento dentro de uma carroça menor. Vestia um manto peculiar, de um roxo profundo, ou talvez azul. Cintilava com o que pareciam estrelas, constelações. Não fosse pelo detalhe que nossa dama fortuna já abandonou Cesarine faz anos. Ah! Monsenhor Devereux balançou o dedo para ela em um gesto de reprovação. Não há razão para o desespero. Talvez ela se junte a nós lá. Ou talvez acabemos na fogueira. Absurdité! O povo de Cesarine precisa de algo para alegrar seus ânimos. E quem melhor do que nós?
Logo, logo arrebataremos os fregueses de La Mascarade de Crâne e os levaremos para um mundo de frivolidades e fantasia. Maravilha! Zena apertou o dorso do nariz. Embora sua compleição lembrasse de coco, sua pele era imaculada. Poderia até ser atraente, mas a maquiagem pesada, lápis preto ao redor dos olhos, batom vermelho nos lábios, escondia suas feições. Serafine e eu merecemos 3% dos lucros para que tudo isso valha o nosso tempo, Claude. Continuou. Estamos entrando no próprio inferno para esse velório, com fogo e tudo. Claro, claro. Abanou a mão, já girando nos calcanhares para apressar outro ator. Mas que fique combinado 4% então. Coco cutucou Lu, que dessa vez não hesitou. Bonjour, Monsieur Devereux. O senhor já me conhece de mais cedo, mas meu nome não é Lucida, é Louise Leblanc, e esses são meus amigos, Heidi e Ansel Diggory, Cosette Monvoisin, Beauregard Lyon e Hélène Labelle. Louise Leblanc, não Louise Diggory. Mantive meu olhar fixo à frente, impassível. As sobrancelhas do homem se levantaram e seus olhos brilharam em reconhecimento, surpresa. Passaram por cada um de nós antes de voltarem a aterrissar em Lu. Ora, ora, ora! Voltamos a nos encontrar, pequena. Que deliciosamente inesperado. Os outros artistas pararam de carregar seus equipamentos para nos observar. Restavam apenas 2 baús no chão, um deles cheio demais para fechar. Tecido cintilante transbordava de dentro dele. Penas de cor fúcsia caíam na neve. Lu lançou um sorriso charmoso ao homem. Vim aceitar sua oferta de ajuda se ainda estiver de pé. Ah, é mesmo? É mesmo. Assentiu e estendeu o braço para os cartazes colados ao redor, para os destroços fumegantes do pub. Talvez não tenha notado antes, mas meus amigos e eu causamos uma impressão e tanto em Sua Majestade o Rei. Matar um arcebispo é uma boa maneira de se fazer isso, comentou baixinho a jovem atrás de Devereux. Tinha prendido flores nos cabelos cacheados e segurava uma cruz que pendia do pescoço. Desviei os olhos, lutando contra a emoção que explodia. Parecia rasgar meu peito, abrupta e desenfreada. O sorriso de Lu era afiado ao se voltar para a moça. Sabe quantas das minhas irmãs seu querido arcebispo matou? Ela se encolheu. Eu... Ansel tocou o braço de Lu, balançando a cabeça. Eu fitava as penas, assistia a neve se entranhando nos delicados filamentos rosa. Apenas mais um momento. Precisava apenas de mais um momento para recuperar o controle, para me dominar. Então minha mão substituiria a de Ansel, ajudaria Lu a lembrar. Esqueceria aquela criatura ressequida e rebelde em meu peito. A mulher de cabelos cacheados se impertigou. Era mais alta do que Lu, quase tanto quanto Madame Labelle. Ainda assim, não merecia o que aconteceu. Era como um filho para mim. Heidi. Minha respiração ficou presa na garganta e a fera se encolerizou. Dei mais um passo atrás. Como se sentisse minha angústia, Lu deu um passo para ficar à minha frente. Ah, é? E o que merecia, então? Lu, murmurou Ansel. Parte de mim registrou quando olhou de relance em minha direção. Não. Certo, claro, tem razão. Balançando a cabeça, Lu deu tapinhas na mão dele e retornou sua atenção a Devereux. A mulher de cabelos cacheados nos fitava com olhos arregalados. Precisamos de transporte até Cesarine, Monsieur. Surgiram certas complicações e a estrada já não é mais segura para viajarmos sozinhos. Teria espaço em sua companhia para mais algumas pessoas? Ora, mas é evidente. Só artistas viajam com a companhia. Zena cruzou os braços e olhou feio para Claude. Essa é a regra, não é? Que não tem dinheiro para nos dar abrigo e comida se não nos apresentarmos? Para Lu, acrescentou. Claude é uma espécie de colecionador. Só aceita os melhores e mais brilhantes talentos em sua trupe. Os raros e os inusitados, os excepcionais. Uma meia-luva de estampa xadrez cobria a mão de Devereux. Ele abriu um sorriso. Zena, minha querida, o excepcional se apresenta em todos os tamanhos e formas. Não ignoremos ninguém. Voltou-se para Lu com uma expressão de desculpas. Infelizmente, por mais inconvenientes que sejam, regras são regras e as coisas são o que são. Zena está correta. Apenas artistas podem viajar com a trupe. Ele balançou a cabeça levemente, franzindo os lábios. Se, porém, você e seus encantadores companheiros quiserem subir ao palco, totalmente disfarçados, lógico, se tornariam, assim, artistas. Claude, cortou Zena com o sibilo, são fugitivos. Os caçadores vão querer as nossas cabeças também se lhe dermos asilo. Ele acariciou o cabelo lilás da mulher despreocupado. Ah, boneca, e não somos todos? Mentirosos, charlatões, poetas, sonhadores, conspiradores, todos nós sem exceções.
Mas assassinos não! Um jovem veio à frente, inclinando a cabeça em minha direção curioso. Alto, pele marrom, longos cabelos pretos. Ao seu lado estava outro homem com um rosto assombrosamente similar ao seu. Não, idêntico. Gêmeos. Foi você mesmo? Você quem matou o arcebispo? Fiquei tenso. Lu respondeu por mim, levantando uma sobrancelha. Faz diferença? Está morto de qualquer forma. Ele a estudou por vários segundos antes de murmurar. Já foi tarde. Eles o odiavam. A emoção se amotinou exigindo admissão, mas eu não sentia coisa alguma, não sentia nada. Devereux, que observava a discussão, que me observava, com uma expressão imprescrutável, voltou a sorrir radiante. Então, o que me dizem? São, por acaso, artistas? Lu olhou para mim, a sentir por reflexo. Excelente! Claude levou as mãos para o céu em celebração. A neve caía mais densa agora, mais pesada. E qual, precisamente, é a sua especialidade, Monsenhor Diggory? Um cara bonitão e enorme como o senhor, com toda certeza, deve levar a plateia à loucura, ainda mais... Pulou para a carroça menor, tirando de lá um par de calças de couro. Vestido assim, com uma peruca moderna e cartola, quem sabe um pouco de lápis no olho preto? Sem dúvidas deixará multidões boquiabertas, não importa o que faça. Encarei-o por um segundo mais do que deveria. Ah... Ele é contador de histórias, disse Lu depressa, alto, dando um passo atrás para apertar minha mão. Reconheci a mudança em sua postura, a melodia sutil em sua voz. Já começara a encenação, desviando a atenção deles de mim. Adoro histórias, e tem razão, essa calça vai ficar um arraso nele, sem camisa, claro. Abri um sorrisinho e apertou meus dedos. Que inspirador! Devereux tamborilou os dedos no queixo enquanto nos avaliava. Mas é uma pena. Receio que já tenhamos uma contadora de histórias em nossa doce, doce Zena. Ele apontou para a mulher de cabelos lilás, que aproveitou a oportunidade para protestar docemente. Viu só? Ele não terá utilidade alguma. Se tivesse nas cartas, a dama Fortuna teria enviado alguém. Sabe usar essas facas? Os olhos delineados de preto de Devereux recaíram sobre o meu casaco aberto, sobre as armas embainhadas sobre ele. Recentemente perdemos nossa atiradora de facas para outra trupe em Amandine. E inclinou-se para mais perto com uma piscadela. Embora eu não seja tendencioso a escolher favoritos, não se pode dizer o mesmo da plateia. Ah, você não pode estar falando sério, Claude. Com os olhos brilhando, Zena plantou as mãos nos quadris. As apresentações de Nadir eram medíocres, no máximo, com certeza não eram melhores do que as minhas. E ainda que não tivessem sido, não vou dividir minhas gorjetas com esse aí. Sequer os conhecemos. Podem nos matar enquanto dormimos. Podem transformar todos nós em sapos. Podem... dizer que tem batom nos seus dentes, completou Lu. Zena a olhou feio. É verdade, confirmou Bill, bem ali no cantinho. Com uma carranca, Zena virou-se de costas para esfregar um dedo nos caninos. Lu sorriu e voltou sua atenção ao diretor. As facas são praticamente uma extensão dos braços de rei de Monsenhor. Vai acertar qualquer alvo que colocar na frente dele. Que estupendo! Com um último olhar demorado para as lâminas, Devereux virou-se para Madame Labelle. E a senhorita, Chérie? Sou... a assistente dele. O sorriso de Lu se alargou. Por que não aprendemos a uma tábua de madeira para uma demonstração? As sobrancelhas de Devereux foram parar quase nos cabelos. Tenho certeza de que não é necessário, mas aprecio seu entusiasmo. É muito contagiante, eu lhe digo. Virou-se para Bill, dobrando-se em uma reverência ridícula. Se me permite, Vossa Alteza, é um prazer excepcional e sem igual conhecê-lo. Quero até desmaiar com todo o suspense. A expectativa de descobrir sua miríade de talentos é demais. Conte-nos apenas um deles, por obséquio. Como vai nos deixar maravilhados em cima do palco? Bill não devolveu o sorriso. Seus lábios se retorceram. Não vai me encontrar em cima do palco, e com certeza não vai me encontrar vestindo nada que tenha apenas nem que seja fúcsia. Diante do olhar expectante do homem, soltou um suspiro. Cuidarei das suas contas. Devereux bateu as mãos enluvadas. Muito bem. Pela realeza faremos uma exceção. E você? Indagou Zena, olhando torto para Lu. Algum talento especial para os palcos? Se precisa mesmo saber, toco o bandolim. E muito bem, aliás, pois... Hesitou, baixando a cabeça em uma demonstração atípica de insegurança. Embora tivesse sido pequeno, quase indiscernível, o movimento me perturbou. Perfurou as águas turvas dos meus pensamentos. Não importa. Continue, pedi baixinho. Bem, minha mãe insistiu que eu aprendesse. Harpa, clavicórdio, rabeca,
mas o bandolim era seu favorito. Franziu o senho. Não tinha ideia de que Lu sabia tocar um único instrumento, quem dirá vários. Uma vez me dissera que não tinha voz para cantar e eu presumira... Mas não. Aqueles calos em seus dedos não eram de pegar em armas. O bandolim. Vasculhei meu cérebro tentando lembrar o som, mas não consegui. O único instrumento musical que ouvira em minha infância tinha sido um órgão. Não me interessara por nenhum outro. Ah! Zena riu triunfante. Já temos um músico. Claude é um virtuoso, o melhor no reino inteiro. Que bom para ele, resmungou Lu, abaixando-se para salvar as penas cor-de-rosa da neve. Não olhava ninguém nos olhos. Já disse que não importa, de qualquer modo. Não irei com a trupe. Perdão? Claude aceitou os adereços com uma expressão escandalizada. O vento aumentou ao nosso redor. Quase soprou o chapéu dele para longe. Receio que tenha entendido mal o que disse por causa de todo esse vendaval. Não entendeu. Ju gesticulou para Ansel e Coco, levantando a voz. Neve encharcava seu novo manto. Apertou o tecido sobre o queixo para fechá-lo e mantê-la escondida. Nós três estamos seguindo em outra direção. Devereux agitou as mãos e as penas se espalharam novamente. Besteira! Absurdo! Como você mesma tão sucintamente inferiu, a estrada não é segura para vocês. Tem que vir conosco. Abanou a cabeça com vigor e o vento roubou sua cartola. Fez uma espiral no alto e desapareceu dentro da neve. Não, não! Temo que seja irrevogável que nosso pequeno encontro naquele bar tenha sido orquestrado por ninguém mais, ninguém menos que nossa dama Fortuna. Além do mais, não posso concordar que viajem sozinhos por essas estradas. Não, me recuso a carregar isso na conta da minha consciência. Eles não estarão sozinhos. Uma voz desconhecida, um arrepio inexplicável. Lu e eu demos um passo mais para perto um do outro, nos virando ao mesmo tempo para a figura sombria ao nosso lado. Uma mulher. Não a ouvira se mexer, não a vira se aproximar. Ainda assim, estava a menos de um palmo de distância, olhando para mim com olhos sinistros quase sem cor, anormalmente magra, quase esquelética, com a pele pálida e os cabelos pretos, parecia mais um espectro do que um ser humano. Minha mão voou para a Baliçarda. Ela inclinou a cabeça para o lado em resposta, um movimento ágil demais, animalesco demais para ser natural. Absalom se enroscava por entre os tornozelos amaciados. Nicolina! Coco mostrou os dentes em um rosnado. Onde está minha tia? A boca da mulher se abriu em um sorriso lento e cruel, revelando dentes manchados de sangue. Puxei Lu para trás, para longe dela. Não aqui, cantarolou, a voz estranha e aguda, juvenil. Não aqui, mas sempre por perto. Viemos responder ao seu chamado. Senti seus estranhos olhos em mim enquanto subia o último baú para dentro da carroça. Os demais se apressavam em guardar seus pertences, acalmar cavalos, verificar se os nós estavam bem apertados. Devereux tinha puxado Lu para um canto e pareciam estar discutindo sobre a chegada da estranha mulher. Não sabia dizer bem. Apenas 2 das tochas que margeavam a rua permaneciam acesas. O restante sucumbira à tempestade. Com a expressão fechada, enfim me virei para encará-la. Nicolina. Mas ela não estava mais lá. Olá, caçador. Pulei ao ouvir sua voz diretamente atrás de mim, sobressaltado por sua proximidade. Meu rosto e pescoço ficaram corados. Quem é você? Indaguei. Como faz isso? Levantou um dedo esquelético para minha bochecha, inclinando a cabeça para o lado como se estivesse fascinada. A luz bruxelante das tochas iluminou suas cicatrizes, desfiguravam sua pele e distorciam em uma teia macabra de prata e sangue. Eu recusei a me retrair. Sou Nicolina Leclerc, assistente pessoal de Lavoisin. Passando uma unha afiada ao longo do meu maxilar, franzi os lábios. A cadência juvenil da sua voz desapareceu, se aprofundando inesperadamente em um rosnado gutural. E não explicarei os segredos da arte do sangue a um caçador. Escuridão se agitou naqueles olhos destituídos de cor ao olhar para além de mim, para Lu. A mão em meu queixo apertou com mais força, e as unhas se fincaram na pele, quase tirando sangue. Ou ao ratinho dele. Coco se colocou entre nós. Cuidado, Nicolina. Lu está sob a proteção da minha tia, e Heide sobre a minha. Heide. Nicolina lambeu os lábios de maneira obscena. Seu nome na minha língua tem gosto de sal e cobre e coisas quentes, molhadas. Chega! Dei um passo para longe alarmado, enojado, e olhei para Lu. Ela nos observava mais para além das carroças, os olhos semicerrados. Devereux agitava as mãos enfaticamente. Andei rápido até os dois, determinado a sair daquela situação, mas Nicolina me seguiu como uma sombra. Ainda muito perto. Perto demais. Sua voz recuperara aquela qualidade melodiosa e pueril.
Meus ratinhos sussurram as coisas mais maliciosas a seu respeito, Reide, as coisas mais perversas e indecentes. Cosette, arrependimento, esquecimento, eles chiam. Cosette, arrependimento, esquecimento. Não posso confirmar, uma vez que nunca provei um caçador. E não vai começar com esse. Coco corria atrás de nós enquanto Lu se desvencilhava de Devereux. Ele é casado. É mesmo? É mesmo. Parei de supetão, girando para olhá-la feio, de modo que, por favor, mantenha a distância como é apropriado, mademoiselle. Ela abriu um sorriso maldoso, arqueando uma sobrancelha fina. Talvez meus ratinhos estejam mal informados. Adoram sussurrar. Sussurro, 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 sempre sussurrando. Chegou o peito mais para perto, os lábios roçaram a minha orelha. Mais uma vez, me recusei a reagir. Me recusava a dar àquela mulher insana a satisfação. Dizem que odeia sua esposa. Dizem que odeia a si mesmo. Dizem que seu gosto é uma delícia. Antes que me desse conta da sua intenção, passou a língua pela minha bochecha em um movimento longo e molhado. Lu nos alcançou naquele mesmo momento. Seus olhos ardiam com fogo azul turquesa. — O que você pensa que está fazendo? Com ambas as mãos, fui empurrar Nicolina para longe, mas a mulher já tinha flutuado para trás. A maneira como se movia era como se não fosse inteiramente corpórea, mas as unhas em meu queixo tinham sido muito reais, assim como a saliva em meu rosto. Puxei a gola da camisa para cima para limpar a gosma, minhas orelhas ardendo. Os punhos de Lu se fecharam e ela foi na direção da mulher mais alta para confrontá-la, fervendo de raiva. — Guarde as suas mãos para tocar no que é seu, Nicolina. — Para tocar no que é meu. No que é meu. Seus olhos percorreram a pele exposta em meu pescoço, mergulharam para meu peito, famintos. Uma tensão surgiu involuntariamente. Resisti ao desejo de fechar o casaco. Ele pode tocar no que é meu. Pode tocar e passar e baixar. Um som baixo e ameaçador escapou de Lu e ela se aproximou. Os pés das duas quase se tocavam. Se colocar a mão nele de novo, quem vai guardá-las para você sou eu. Deu outro passo, encurtando a distância entre elas. Maldito! Invadiu ainda mais o espaço da outra, o corpo tenso com expectativa. Pedacinho. Nicolina sorriu para ela sem se abalar, apesar da maneira como o vento se agitou e a temperatura caiu. Coco olhou ao redor, alarmada. — Ratinho bobo! Rosnou Nicolina. — Ele ainda caça, ainda agora. Mesmo agora ele caça. Conhece-a propriamente. Não me disse para parar. Mentira! Mesmo eu escutei o tom defensivo da minha voz. Lu permanecia plantada diante de mim. Não se virou quando toquei seu ombro. — Lu, ela é uma... Mas será que ele pode parar? Nicolina nos circulava como um predador farejando sangue. Caçar e parar? Ou parar e caçar? Logo vamos sentir o gosto dos sons na língua dele. Ah, sim! Cada gemido e suspiro e grunhido. Nicolina! Cortou Coco com aspereza, segurando o braço de Lu quando avançou. Chega! A cobra e seu pássaro, o pássaro e sua cobra, tomam e quebram e sofrem, sofrem, sofrem. Eu disse chega! Algo na voz de Coco mudou, se aprofundou e o sorriso de Nicolina desapareceu. Parou seu cerco. As duas se entreolharam por vários segundos, algo secreto sendo comunicado entre as duas, algo sombrio. Antes de Nicolina mostrar o pescoço em submissão, Coco assistiu à demonstração bizarra por um momento mais, impassível, fria, e enfim assentiu satisfeita. Espere por nós nos limites da floresta. Pode ir. Como queira, Princess. Nicolina levantou a cabeça, parou, olhou não para Lu, mas para mim. Seu sorriso retornou. Dessa vez, era uma promessa. Seu ratinho não estará sempre aqui para protegê-lo, caçador. Cuide-se. O vento pegou suas palavras, soprando-as ao redor de nós com a neve. Açoitavam as minhas bochechas, o manto de Lu, os cabelos de Coco. Tomei a mão de Lu em um gesto tranquilizador e silencioso, e me assustei. Seus dedos estavam mais frios do que esperava, anormalmente frios. Mais do que o vento, do que a neve, mais do que o sorriso de Nicolina. Cuide-se, cuide-se, cuide-se. Não deixe que ela provoque você, murmurou Coco para a amiga depois que a mulher partiu. É o que ela quer. Assentindo, Lu fechou os olhos e inspirou fundo. Quando soltou o ar, a tensão deixou seus ombros e ela olhou para mim, sorriu, a apertei com força contra mim, aliviado. Ela parece ser um doce de pessoa, escarneceu Lu, a voz abafada pelo meu casaco. E é. Coco observava a arruela por onde Nicolina desaparecera.
o tipo de doce que apodrece a alma em vez dos dentes. Devereux aproximou-se em meio à neve, com um suspiro resignado, pousou a mão em meu braço. Os carros estão prontos, mon amour. Temos que partir com a tempestade ou perdemos nossa chance. Nossa dama fortuna é uma senhora voluntariosa, isso é. Embora aguardasse, cheio de expectativa, meus braços se recusavam a se mover. Apertavam Lu com força e não conseguia persuadi-los a libertá-la. Escondi meu nariz em seu ombro, a abraçando ainda mais apertado. O cheiro do seu manto não me era familiar, era novo, como pele, terra úmida e aroma doce e amargo de algo. Não magia, talvez vinho. Franzi o senho e abaixei o capuz procurando sua pele, o calor que encontraria lá. Mas aquele frio antinatural em suas mãos tinha subido. Congelou meus lábios quando toquei seu pescoço com eles. Alarmado, encontrei seus olhos, verdes agora, tão verdes. Tenha cuidado, Lu. Mantive minha esposa segura em meus braços, bloqueando a visão dos outros, tentando e não conseguindo esquentá-la. Por favor, me prometa. Em resposta, ela me beijou e gentilmente se desvencilhou. Amo você, Reid. Não era para ser assim. Falei, impotente, ainda com a mão estendida para ela. Eu devia estar indo com você. Mas ela já tinha se afastado, se virado. Segurava a mão de Coco como deveria ter segurado a minha. Esticou a outra na direção de Ansel. Nos vemos em breve, prometeu, mas não era a promessa que queria, de que precisava. Sem mais palavras, ela girou e desapareceu dentro da tempestade. Encarei-a com um sentimento crescente de terror. Absalom seguira com eles. O príncipe desaparecido. Lu. As árvores nos vigiavam, aguardando, escutando nossos passos na neve. Pareciam até respirar, inspirando e expirando a cada toque sutil do vento em nossos cabelos, tão vivas e curiosas quanto as sombras que se aproximavam cada vez mais. Está se sentindo bem? Sussurrei, fazendo uma careta, quando a minha voz reverberou no silêncio sinistro. Os pinheiros eram mais densos naquela parte da floresta, mais antigos. Mal conseguíamos caminhar em meio aos troncos, e a cada passo nos tocavam, roçando nossos cabelos, roupas com cristais de neve reluzentes. Estou. Coco soprava o ar quente dentro das mãos em concha, esfregando-as uma a uma para afastar o frio. Não se preocupe, as árvores aqui são leais à minha tia. Estremeci a resposta, não tinha nada a ver com a temperatura. Por quê? Quer mentirinhas bonitas ou a verdade nua e crua? Quanto mais nua e crua, melhor. Ela não sorriu. Ela as alimenta com seu sangue. Sentimos o cheiro do acampamento antes de avistá-lo. Pitadas de fumaça e sálvia na brisa, escondendo um aroma mais pungente e acre. Mais perto, porém, era impossível confundir o ranço da magia de sangue. Dominava meus sentidos, queimando nariz e garganta, fazendo os olhos arderem. As lágrimas congelavam em meus cílios. Trincando os dentes contra o vento amargo, segui adiante, atrás de Nicolina, pelos montes de neve que alcançavam meus joelhos. Ainda falta muito? Gritei para ela, que me ignorou. Uma bênção e uma maldição. Não dissera uma palavra desde que deixáramos a Troupe de Fortune em Saint-Loire. Mesmo ela parecia temer a floresta depois de escurecer. Coco expirou profundamente a fragrância do sangue, fechando os olhos. Também tinha ficado mais quieta naquelas 2 horas que se passaram, mais tensa, mais soturna. Mas, quando a questionei, insistiu que estava bem. Ela estava bem. Eu estava bem. Reid estava bem. Estávamos todos bem. Um momento depois, Nicolina parou diante de um adensamento de pinheiros e virou-se para nós. Seus olhos, de um azul tão pálido que brilhavam quase como prata, demoraram-se em meu rosto antes de passarem para Coco. Bem-vinda de volta ao lar. Coco revirou os olhos e moveu-se para passar por ela, mas Nicolina evaporara literalmente. Um doce de pessoa, repeti sorrindo, mesmo a contragosto, diante da irritação da minha amiga. As suas irmãs são todas encantadoras desse jeito? Ela não é minha irmã. Sem olhar para trás, Coco empurrou um galho para o lado e mergulhou dentro das árvores, encerrando a conversa com sucesso. Meu sorriso desapareceu do rosto ao fitar o lugar onde desaparecera. Ansel deu tapinhas apaziguadores no meu braço ao passar, me oferecendo um pequeno sorriso. Não se preocupe, ela só está nervosa. Precisei de cada gota de autocontrole para não explodir com ele. Desde quando Ansel sabia mais dos sentimentos de Coco do que eu? Como se sentisse meus pensamentos pouco amigáveis, suspirou e juntou o braço no meu, me arrastando atrás dele. Anda, vai se sentir melhor depois que tiver comido. Meu estômago roncou em resposta. De repente, não havia mais árvores e nos encontramos à beira de uma clareira rochosa. Fogueiras iluminavam tendas desgastadas, confeccionadas com vários pedaços de couro animal costurados juntos. Apesar de ser cedo,
Ainda madrugada, e do frio e da escuridão, um punhado de bruxas se aglomerava ao redor do fogo, todas encolhidas dentro de peles grossas e sujas para conservar o calor. Ao ouvirem nossos passos, viraram-se para nos encarar com desconfiança. Embora fossem de uma variedade de idades e etnias, todas tinham expressões idênticas, assombradas, bochechas cavadas, olhos famintos. Uma mulher até puxava os cabelos a caju com punhos cerrados, chorando baixinho. Ansel parou, tropeçando. Não esperava ver tantos homens aqui. Ele observava com evidente anseio um jovem que devia ter sua idade. São como... como Heidi? Seu nome me cortou como uma faca, dolorosa e afiada. Senti a sua falta. Sem a sua presença estabilizadora, me sentia estranha, errada, como se parte de mim estivesse faltando. De certa maneira, isso era verdade, eu acho. Talvez, mas, se são, duvido que saibam. Fomos criadas acreditando que só mulheres possuem magia. Nosso querido Chasser muda tudo. Assentindo, desviou o olhar às bochechas coradas. Coco não nos encarou quando nos aproximamos, embora tenha murmurado. Acho que devo ir falar com a minha tia sozinha. Lutei contra o desejo de cutucá-la na bochecha e obrigá-la a me fitar. Quando falara sobre a proteção da tia, de uma aliança com seu povo poderoso, não tinha sido aquilo que eu imaginara. Aquelas bruxas pareciam prestes a desmoronar se um vento mais forte soprasse, ou talvez até um espirro. Claro, falei em vez disso. Vamos esperar aqui. Não será necessário. Todos demos um pulo quando Nicolina materializou-se ao nosso lado novamente. Sua voz perdera o agudo juvenil, e aqueles olhos prateados estavam ocos, inexpressivos. Qualquer que tivesse sido aquela encenação que fizeram na frente de Heidi, não fazia questão de sustentá-la para nós. Josefine os espera em sua tenda. Pode parar com isso? Exigi. O corpo dela estremeceu, todos os músculos em seu rosto tendo espasmos, como se em protesto físico à minha pergunta, ou talvez ao mero som da minha voz. Não se dirija a nós, ratinho. Nunca, nunca, nunca. Uma súbita erupção de vida pareceu explodir em seu olhar e ela avançou, batendo os dentes furiosamente. Ansel tropeçou para trás, me puxando com ele, quase nos fazendo cair. Embora Coco a tenha parado com a mão de maneira rápida e forçosa, ainda assim tinha chegado perto o suficiente para que eu sentisse o toque fantasma dos seus dentes, visse as pontas afiadas dos caninos. Agitando dedos esqueléticos em minha direção, cantarolou como se estivesse ninando um bebê. Ou vamos devorá-la inteirinha. Ah, sim, sim, nós vamos. Chega! Exclamou Coco com impaciência, empurrando-a para longe. Mostre quais são as nossas tendas. Está tarde. Falaremos com a minha tia depois de termos dormido. É uma ordem, Nicolina. Tenda. Como é? Tenda, repetiu a mulher. Balançou a cabeça, retomando a sua encenação maníaca. Tenda, tenda, tenda. Uma tenda só, entenda. Uma tenda para compartilharem sem contenda. Compartilhar? Os olhos de Ansel se esbugalharam com alarme, viajando até Coco. Me soltou em favor de passar a mão nervosa pelos cabelos, puxar a bainha do casaco. Vamos compartilhar a mesma tenda? Para dormir? Não, para Comecei alegremente, mas Coco me interrompeu. Por que apenas uma? Com um dar de ombros, Nicolina deslizou para trás, para longe de nós. Não tivemos escolha senão segui-la. Os olhares das bruxas de sangue eram pesados e duros em mim ao passarmos, mas todas expuseram o pescoço para Coco em um gesto idêntico ao de Nicolina mais cedo. Vira aquele tipo de submissão apenas uma vez antes, quando Lavoisin nos surpreendera, Coco e eu, brincando juntas nas margens de La Mélancolique. Ficara furiosa, quase deslocando o ombro da sobrinha na pressa de arrastá-la para longe de mim. Coco lhe mostrara o pescoço mais depressa do que um cachorrinho teria dado à barriga. O hábito me incomodara na época, e ainda me incomodava agora. Ecoando meus pensamentos, Ansel sussurrou. Por que elas fazem isso? É um sinal de respeito e submissão. Caminhávamos vários passos atrás de Coco e Nicolina. É mais ou menos como a reverência que você faria à realeza. Quando mostram o pescoço, estão oferecendo seu sangue a Coco. Mas submissão? Depois que Coco passara, as bruxas voltaram a perfurar nossas costas com olhares feios. Não podia dizer que as culpava. Eu era uma Dame Blanche e Ansel treinara para se tornar Chasser. Embora Lavoisin tivesse nos dado permissão para entrar em seu acampamento, não éramos mais bem-vindos do que Heidi teria sido. Se Coco bebesse seu sangue agora, expliquei, seria capaz de controlá-lo. Temporariamente, claro, mas as Dames Rouges oferecem o sangue delas a ela e a Lavoisin por livre e espontânea vontade. As duas são realeza aqui.
Certo. Ansel engoliu em seco. Realeza. La princesse. Com uma piscada de olho, belisquei seu braço, mas continua sendo Coco. Não pareceu convencido. Por que uma tenda só, Nicolina? As mãos de Coco se fecharam em punhos quando Nicolina continuou a cantarolar baixinho. Parecia que a sua posição como assistente pessoal de Lavoisin lhe permitia mostrar mais rebeldia. Me responda. Você nos deixou, princesse. Nos deixou para trás, para apodrecer. Agora não temos comida, nem cobertas, nem camas o suficiente. Morremos de frio ou de fome a cada hora que passa. Uma pena que você não tenha ficado longe por mais tempo. Diante do sorriso frígido de Nicolina, Coco deu um passo em falso, mas eu a estabilizei com a mão em suas costas. Quando me puxou para o seu lado, entrelaçando nossos dedos, fui tomada pelo alívio. Por que minha tia precisa nos ver? Indagou, os vincos na testa se aprofundando. O que é tão urgente? Nicolina riu. O filho desapareceu com o sol, foi descansar debaixo da pedra, mas não tornou, seu corpo sumido, e os abutres começaram a circular. Não falamos a língua dos fantasmas, respondi sem entonação. Coco, que possuía uma paciência vastamente superior à minha, não pediu maiores explicações. Em vez disso, suas feições se contorceram. Quem é? Quem era? Corrigiu Nicolina, a boca ainda retorcida naquele sorriso perturbador. Era grande demais, fixo demais, sangrento demais. Está morto, morto, disseram meus ratinhos. Morto, 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 morto. Bem, aquilo explicava a mulher em prantos. Nicolina parou diante de uma tenda pequena e gasta no fim do acampamento, separada das demais. Dava para a beira do abismo. À luz do dia, os raios de sol esquentariam o lugar, banhando a neve com dourado. Com a vista desimpedida para as montanhas lá atrás, a cena poderia ter sido bonita, mesmo no escuro. Não fosse pelos abutres voando em círculos acima. Assistimos enquanto mergulhavam mais e mais baixo, em silêncio nefasto, até Coco tirar a mão da minha para pousá-la no quadril. Você disse que ele estava desaparecido, começou ela feroz. Desaparecido, não morto. Falemos com a minha tia agora. Se está organizando equipes de busca, nos juntaremos a elas. Talvez ainda esteja perdido por aí. Nicolina assentiu alegremente. Por aí, congelando até a morte, bem devagar. Bem devagar. Certo. Coco tirou a bolsa para dentro da nossa tenda sem olhar para dentro. Quem foi, Nicolina? Há quanto tempo está desaparecido? Sem aviso, a mochila voltou flutuando para ela, chocando-se com a lateral da sua cabeça. Girou e soltou um xingamento violento. O quê? Da nossa tenda saiu Babette de Buisson, quase irreconhecível sem a maquiagem pesada, e com os cabelos dourados presos no topo da cabeça. Perdera peso desde que a vimos pela última vez em Cesarine. As cicatrizes reluziam, prateadas, contra a pele pálida. Embora a feição enternecesse sua expressão ao olhar para Coco, não sorria. Nós o conhecíamos pelo nome de Etienne Gilly, como a sua querida mãe, Esmée Gilly. Coco deu um passo à frente, seu alívio palpável quando se abraçaram. Babette, que bom que está aqui. Franziu o senho, sentindo um pouco como se não tivesse percebido o último degrau de uma escada e pisando em falso. Embora Roy e companhia tivessem confirmado nossos temores, resmungando coisas a respeito de toques de recolher e mulheres suspeitas em Cesarine, não tinha nem parado para pensar em Babette ou sua segurança, mas Coco obviamente tinha. Os sulcos em minha testa se aprofundaram. Considerava Babette uma amiga, ainda que em um sentido amplo da palavra, e me importava com ela. Não me importava? Bonjour, mon amour. Babette beijou a bochecha de Coco antes de descansar sua testa contra dela. Sentiu sua falta. Quando se separaram, Babette olhou para o corte recente em meu pescoço. Não tinha conseguido resgatar minha fita. E bonjour para você também, Louise. Seu cabelo está repugnant, mas fico feliz em vê-la viva e bem. Ofereci-lhe um sorriso reservado, as palavras de Reid retornando com nitidez teimosa. Você nem parece a mesma pessoa. Viva, com certeza, comentei meu sorriso se desfazendo, mas talvez não tão bem assim. Besteira, em tempos como esses, se está vivo está bem. Retornando a atenção a Coco, soltou um suspiro profundo. Faltava ao som seu característico tom melodramático. Não, aquela mulher sóbria, de cara lavada, com as roupas maltrapilhas e cabelos desgrenhados, não era mesmo a Babette que conhecia. Mas talvez seja mais do que podemos dizer sobre Etienne. Crê que ainda possa estar vivo, mon amour, mas temo pela vida dele, e não por conta do frio. Embora o conheçamos pelo nome da mãe, para o restante do reino,
Etienne Gilles seria reconhecido como Etienne Lyon, é filho bastardo do rei, e não voltou da sua habitual caçada matinal. Maior do que as demais, a tenda de Le Voisin tinha sido armada no centro da clareira. Várias gaiolas de madeira circundavam o chão ao redor dela, e olhos luminosos refletiam diante de nós. Uma raposa investiu contra as barras ao passarmos, rosnando, e Ansel pulou para cima de mim com um guincho agudo. Quando Babette soltou um risinho, o jovem corou até as raízes do cabelo. São animais de estimação? Indagou fracamente. São usados como fonte de sangue, respondeu Coco sem preâmbulos, e para a divinação. Nicolina olhou feio para Coco diante da sua explicação, que provavelmente entendia como traição em sua mente. Antes de afastar os ramalhetes de sálvia pendendo da entrada da barraca, Babette deixou beijinhos nas bochechas de Coco. Nos vemos mais tarde, mon amour. Temos muito o que discutir. Coco a abraçou um segundo mais do que o necessário antes de se separarem. Lá dentro, Le Voisin estava atrás de uma mesa improvisada, um arranjo de ervas purificadoras queimando suavemente diante de si. Nicolina flutuou até ao lado dela, tomando a pele de um coelho numa das mãos e uma faca ensanguentada na outra. Vários órgãos da pobre criatura estavam espalhados pela maior parte da extensão da mesa. Tentei ignorar quando lambeu o sangue dos dedos. Le Voisin tirou os olhos do livro que vinha estudando e os fixou em mim, frios. Pisquei sobressaltada diante da pele lisa do seu rosto. Não tinha envelhecido um único dia desde que a vira pela última vez. Embora devesse ter o triplo da nossa idade, não tinha rugas ou linhas marcando testa ou lábios, e seus cabelos, presos atrás da cabeça em um coque-banana austero, permaneciam tão pretos quanto o céu de uma noite sem luar. Meu couro cabeludo formigava ao lembrar dos rumores medonhos a respeito dela que circulavam pelo Château Leblanc, sobre como comia os corações dos bebezinhos para permanecer jovem, como viajava todos os anos ao Le Mélancolique para beber o sangue de uma melusina. Não, para banhar-se nele. Um longo momento de silêncio passou enquanto estudava a mim e a Coco, os olhos escuros reluzindo na luz que as velas ofereciam. Da mesma forma como a mão de Nicolina, seu olhar demorou-se em mim, traçando os contornos do meu rosto, a cicatriz em meu pescoço. Encarei-a com determinação. Sequer deu sinal de ter percebido a presença de Ansel. Coco finalmente pigarreou. Bonjour, tante. Cosette. Le Voisin fechou o livro com um baque. Até que enfim se digna vir a nos visitar. Vejo que as circunstâncias enfim lhe são convenientes. Assisti incrédula enquanto Coco fitava o chão, imediatamente arrependida. Je suis désolée. Teria vindo mais cedo, mas não podia deixar meus amigos. Le Voisin circundou a mesa, repartindo a fumaça das ervas em ondas. Parou diante de Coco, assegurando pelo queixo e virando seu rosto em direção à luz. Coco encontrou seu olhar com relutância, e Le Voisin franziu o senho diante do que viu ali. Seu povo morre enquanto você fica de passeio por aí com seus amigos. Babette me contou sobre Etienne. Podemos... Não estou falando de Etienne. Então de quem? Doença levou Delphine e Marie, semana passada mesmo. Denis morreu de frio. Sua mãe saiu para procurar comida. Ele tentou ir atrás dela. Seus olhos se endureceram em estilhaços reluzentes de obsidiana. Lembra-se dele? Não tinha nem 2 anos ainda. O fôlego de Coco ficou preso na garganta, e náusea se revirou em meu próprio estômago. Parou, reconsiderando. Uma decisão sábia. Le Voisin não queria seus pedidos de desculpa. Queria que sofresse, que ficasse em banho-maria. Abruptamente, Coco virou-se para mim. Lu, você se lembra da minha tia? Joséphine Monvoisin? Gesticulou entre nós duas, sem saber mais o que fazer. Me compadecendo dela, assenti e forcei um sorriso. Me pareceu desrespeitoso após uma revelação como aquela. Bonjour, Madame Monvoisin. Não estendi o pescoço para ela. Quando criança, a primeira lição que Coco me dera tinha sido simples. Nunca ofereça seu sangue a uma Dame Rouge, em especial, não para sua tia, que odiava Morgane e as Dames Blanches talvez mais do que eu. Agradeço por ter nos concedido uma audiência. Ela me fitou por outro longo momento. Está igual à sua mãe. Coco rapidamente seguiu adiante. E esse é Ansel Diggory, Le Voisin ainda assim continuou sem sequer lhe dirigir um olhar. Seus olhos jamais deixaram os meus. Sei quem é. Um caçador bebê. Lambendo o lábio inferior, Nicolina se aproximou, os olhos vorazes e iluminados. É bonitinho. Ah, é. Não é um caçador. A voz de Coco era afiada o suficiente para derramar sangue. Nunca foi.
E é só por essa razão? A boca de Levoisin se retorceu em desdém desvelado, que permanece vivo. Diante da expressão sombria da tia, Coco pigarreou. Você disse que Etienne não está morto. Quer dizer que já o encontraram? Não o encontramos. Se possível, o semblante da bruxa ficou ainda mais tenebroso, e as sombras dentro da tenda pareceram fechar o cerco em nós. As velas bruxelaram, e seu livro se moveu. Embora mal tivesse sido perceptível, a capa preta sem dúvidas se mexera. Levoisin acariciou a lombada antes de remover um pedaço de pergaminho de dentro dele. Lá, alguém tinha desenhado um mapa rudimentar da Forêt d'Esier. Me inclinei para examiná-lo. Apesar do meu desconforto, pingos de sangue salpicavam as árvores de tinta. Nosso feitiço de rastreio mostrou que está vivo, mas algo ou alguém está cobertando sua localização exata. Quando seus olhos pretos se fixaram nos meus, meu peito ficou inexplicavelmente apertado. Procuramos a área em turnos ontem, mas não estava lá. Expandimos a busca hoje à noite. Cruzei os braços para resistir à tentação de me remexer. É impossível que ele tenha ido embora sozinho? A mãe e irmã vivem aqui. Não teria partido sem dizer adeus. Todos sabemos que relacionamentos entre pais e filhos podem ser tensos. Desapareceu logo depois de ter aceitado me encontrar com você. Uma coincidência estranha. Não acredito em coincidências. Ela nos estudou, impassível, enquanto nos remexíamos ombro a ombro diante dela, como crianças malcriadas. Uma situação piorada por Coco e Ansel, gigantes ao meu lado. Tentei, sem sucesso, me empertigar para ficar um pouco mais alta. Sua mensagem dizia que queria forjar uma aliança com o nosso Coven, continuou. Assenti. Dizia que Rei de Labelle está a caminho de Louventre nesse momento, procurando um acordo similar com os Loup-Garou. De lá, planejam ir ao rei, em Cesarine. Um sentimento de satisfação me percorreu. Rei de Labelle, não Rei de Digory ou Rei de Lyon. O nome soava certo. Obviamente, se nós a tivéssemos ao costumes do nosso povo, teria a opção de se tornar Rei de Leblanc, se contraíssemos matrimônio da maneira adequada dessa vez. Correto. Minha resposta é não. Pisquei, pasma, diante da recusa abrupta, mas já tinha voltado a atenção para o mapa, guardando-o novamente no livro sinistro. Nicolina dava risadas, e minha visão periférica segurava o coelho morto pelas patas dianteiras, fazendo seu corpinho mole dançar. Calor me percorreu e meus punhos cerraram. Não entendo. É simples. Seus olhos escuros encontraram os meus com uma calma que me fez querer gritar. Vocês irão falhar. Não colocarei meu povo em risco pela sua empreitada tola. Tia Josefine, começou Coco suplicante, mas Levoisin abanou a mão num gesto ríspido. Li os presságios. Não concordarei. Lutei para manter a voz estável. Foi a bexiga do coelho quem a convenceu? Não espero que compreenda o peso que é governar um povo. Não espero isso de nenhuma das duas. Olhou para Coco, arqueando uma sobrancelha, e ela baixou a cabeça. Quis arrancar os olhos de Levoisin das órbitas. Todas as mortes nesse acampamento mancham as minhas mãos, e não posso arriscar invocar a ira de Morgane. Não por você, nem mesmo pela minha sobrinha. O calor em meu abdômen foi aumentando, ficando mais e mais quente até quase entrar em combustão. Minha voz, porém, permaneceu fria. Por que nos trouxe até aqui se não estava disposta nem a nos ouvir? Não lhe devo coisa alguma, Louise Leblanc. Não fique com a impressão errada. Está parada aí, viva e bem, apenas pela minha benevolência. E ela está rapidamente se esvaindo. Meu povo e eu não nos juntaremos a vocês. Sabendo disso, já está dispensada para ir. Cosette, no entanto, ficará. E lá estava, a verdadeira razão pela qual nos trouxera até lá. Para proibir que Coco fosse embora. Ela ficou rígida, como se os olhos escuros da tia a tivessem literalmente pregado no lugar. Por tempo demais deu as costas às suas obrigações, Cosette, proclamou Levoisin. Por tempo demais escolheu proteger seus inimigos em favor do seu povo. Cuspiu as últimas palavras, plantando as mãos sobre a mesa. As unhas se cravaram na madeira. Ao seu lado, o livro de capa preta parecia tremer com expectativa. Isso termina agora. É a Princesse Rouge, e começará a agir de acordo daqui em diante. Comece escoltando Louise e seu companheiro para fora do nosso acampamento. Relaxei o maxilar. Não vamos embora. Até encontrarem Etienne, completou Coco, endireitando os ombros. Seu braço roçou o meu no menor dos toques. Confia em mim, parecia dizer.
Fechei a boca mais uma vez com um estalo. Querem ajudar, Tent. Só partirão depois de terem encontrado, e se o fizerem, você lhes dará sua aliança. E Coco virá conosco, acrescentei sem conseguir me conter, se assim quiser. Os olhos da mulher se estreitaram. Já dei minha palavra final. Coco não queria saber, no entanto. Embora os dedos tremessem levemente, aproximou-se da mesa, abaixando a voz. Mas todos ainda podíamos ouvi-la. Nossa magia não consegue encontrá-lo. Talvez a dela possa. Diminuiu ainda mais o tom, embora tenha ganhado força. Juntas, podemos derrotar Morgane Tent. Podemos retornar ao chateau. Tudo isso, o frio, as doenças, a morte, vai acabar. Não me aliarei com o inimigo, insistiu a bruxa, mas lançou um olhar rápido em minha direção. Sua testa se franziu. Não me aliarei com lobisomens e caçadores. Temos um inimigo em comum. Isso nos torna amigos. Para minha surpresa, Coco estendeu a mão e tomou a da tia. Foi a vez dela de se enrijecer. Aceite a nossa ajuda. Deixe que encontremos Etienne, por favor. Levoisin nos considerou por um instante que pareceu uma eternidade. Enfim, desvencilhou as mãos de Coco. Se encontrarem Etienne, disse franzindo os lábios, pensarei na sua proposta. Ao ouvir um suspiro de alívio meu e de Ansel, acrescentou ríspida. Vocês têm até o nascer do sol. Se não o tiverem encontrado até lá, deixarão esse acampamento sem protesto. De acordo? Indignada, abri a boca para protestar contra aquele prazo ridículo, menos do que umas poucas horas, mas algo roçou meus tornozelos. Olhei para baixo em surpresa. Absalom? O que está? Mal ousando me permitir ter esperança, girei para a entrada da tenda, mas não havia gigante de cabelos de cobre algum lá, nem meios sorrisos, maxilares trincados ou bochechas coradas. Franzi o senho. Não estava ali. Uma onda de frustração me percorreu. Depois, confusão. Matagotes, em geral, permaneciam em torno daqueles que os tinham atraído, a menos que... Tem mensagem para mim? Indaguei, as linhas em minha testa se aprofundando. Uma pontada de pânico aflorou. Poderia ter acontecido algo na estrada tão cedo? Teria sido reconhecido, capturado, revelado como bruxo? Milhões de possibilidades lampejaram pela minha mente, espalhando-se como uma queimada na floresta. O que é Absalom? Diga! Ele se limitou a miar e a ondular entre meus tornozelos, inteligência humana brilhando em seus olhos felinos. Enquanto o fitava, confusa, o restante da minha raiva se dissipou como fumaça. Ele não ficara com Reid, não viera para entregar mensagem alguma. Tinha simplesmente vindo conosco, tinha vindo conosco até o acampamento, e aquilo significava... Deu um nome ao Matagot? Levoisin piscou uma vez, seu único sinal exterior de surpresa. Todos os seres merecem um nome, respondi francamente. Ele é atraído por criaturas afins, almas angustiadas. Alguém aqui deve ter chamado a sua atenção. Absalom ficou de pé nas patas traseiras, apertando as dianteiras ritmicamente contra o couro grosso da minha calça. Por reflexo, me ajoelhei para coçar atrás da sua orelha. Um ronronado baixo vibrou em sua garganta. Ele não me contou qual era, então improvisei. O senho de Coco se franziu enquanto alternava o olhar entre mim e Ansel, claramente tentando decidir em quem o Matagot seguira, mas Levoisin deu apenas um sorriso pequeno e sugestivo. Você não é o que eu esperava, Louise LeBlanc. Não gostava daquela expressão. Me impertigando depressa, tentei empurrar Absalom de leve para longe com o pé. Não se moveu. Show! Sibilei, mas apenas olhou perniciosamente de volta para mim. Merda! A mulher de cabelos a caju de antes nos interrompeu, colocando a cabeça para dentro da tenda. Segurava a mão de uma criança, uma versão sua em miniatura. A equipe de busca da meia-noite já retornou, minha senhora. Fungando, limpou uma lágrima fresca dos olhos. Nenhum sinal dele. A próxima equipe já está reunida. Não temas, May. Nós o encontraremos. Levoisin tomou as mãos dela e a sua voz se suavizou. Precisa descansar. Leve Gabriele de volta para sua tenda. Nós a acordaremos com as novidades. Não, tenho que me juntar às outras. Por favor, não me peça para ficar sentada esperando enquanto meu filho... Não concluiu a frase. Abalada, então trincou os dentes. Não descansarei enquanto não for encontrado. Levoisin soltou um suspiro. Muito bem. Quando Ismay fez um aceno de cabeça em agradecimento, guiando a filha para fora, a bruxa inclinou a cabeça para mim. Se estiver de acordo com os meus termos, irá se juntar à próxima equipe em sua busca. Vai partir imediatamente. Nicolina a acompanhará, bem como Ismay e Gabriele. Pode levar também o seu familiar e o seu companheiro.
Pausou. Cosette, você ficará para me assistir. Tente, começou Coco. Ele não é o meu familiar, explodi. Mas Le Voisin falou por cima de nós duas, os olhos brilhando. Você testa minha paciência, criança. Se querem que eu considere essa aliança, encontrarão Etienne antes do nascer do dia. Temos um acordo? Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da segunda parte do livro Sangue e Mel, de Shelby Maurin.